Só hoje nós estamos apresentando mais um Feolicast. Hoje nós temos uma convidada que a sua vida é um testemunho. Hoje nós estamos aqui com a missionária Sara, uma mulher que tem levado a vida pregando a palavra do Senhor, mas ela não só prega, ela é conferencista, ela também é escritora, e nós vamos falar hoje um pouco sobre o seu livro, sobre a sua história. Sara, é um prazer receber você aqui conosco, é de tamanha alegria poder saber mais um pouco de perto sobre a sua história, sobre aquilo que Deus tem feito e ainda vai fazer na sua vida. Amém. Estou muito grata ao Senhor por estar aqui também e poder compartilhar um pouquinho da nossa história, daquilo que Deus fez na nossa vida, a ponto que virou um livro. Amém. Sara, eu gostaria que você começasse contando um pouco sobre a sua trajetória de início com o Senhor. Como foi? Você já veio de uma família cristã? Você se converteu depois de um período? Como foi para que você hoje chegasse ao altar para ministrar a palavra do Senhor? Então, eu sou de Paranavaí, Paraná, Norte, Pé Vermelho. Sou filha da missionária Sebastiana de Freitas. E mamãe era uma missionária, uma grande mulher de Deus, mas ela ficou viúva muito nova, eu tinha 3 anos de idade, então eu já nasci nesse lar cristão, né? Minha mãe, ela veio de várias religiões até ela encontrar com o Senhor, e quando ela encontrou com Jesus, ela caiu de cabeça. Ela quis viver o grande chamado que Deus tinha na vida dela, e ela fica viúva muito nova, aos 39 para 40 anos, e eu tinha 3 anos de idade. E quando ela ficou viúva, Deus trouxe um pastor na nossa casa, pastor Aparecido, e ela casou com ele. E juntos eles viveram um grande chamado. Só que nesse tempo, ela acabou falando para minha irmã mais velha que ela não tinha como cuidar de mim e nem da minha outra irmã, que também tinha uns 9 para 10 anos de idade. E a gente foi morar com a minha irmã mais velha em Minas Gerais, Coromandel. E eu fiquei um bom tempo sem ver minha mãe. Então, na época, o meu cunhado era muito católico, então a gente ia na missa todo domingo de manhã, que foi aonde eu comecei a ter os meus primeiros contatos com igrejas. E fui morar mesmo com a minha mãe quando eu tinha 9 para 10 anos de idade. Que ela veio me buscar, nessa época eu morava em Paranavaí ainda com a minha irmã, que ela saiu de Coromandel e voltou para Paranavaí. E então a minha mãe veio me buscar e minha mãe estava morando aqui em Curitiba. Ela abriu uma congregação aqui no Jardim Acrópolis, aqui nessa região. E foi ali que eu comecei a conhecer Jesus com 9 para 10 anos de idade. Meu padrasto era um grande homem de Deus e começou a falar desse Deus que cura, desse Deus que transforma, desse Jesus que liberta. Eu comecei a ter o contato assim, com as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas colocando câncer para fora. A nossa casa era 24 horas, pessoas lá dentro recebendo oração. Minha mãe era uma mulher muito usada por Deus, uma mulher que fez história aqui em Curitiba junto com o meu padrasto. Então, eu era criança e eu via aquelas pessoas chegando ali enfermas, saindo curada e libertação, né? E aquilo me chamava muito a minha atenção. Como mesmo a palavra vai dizer, ensina o menino no caminho que deve andar. Porque ainda que você cresça, ainda que você dê uma passeada lá na tua Lodebá, no teu Egito, você vai voltar para os caminhos do Senhor. E a minha mãe, ela acabou abrindo a minha cabeça e inculcando Jesus ali dentro. Olha, Jesus é o único caminho, sem ele você não verá a Deus. E desde pequena, se você viver brincando lá fora, você tem que ter uma vida com Deus, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. E aquilo para mim era tudo muito novo. E comecei a ter experiências com o Senhor, ainda pequena, e desceu um desejo no meu coração, eu já tinha 9 para 10 anos, de ser batizada com o Espírito Santo. Porque na nossa casa tinha muitas vigílias, aquela vigília de oração, cantava hino da harpa e orava a madrugada de joelho, e jovens eram batizados, criança era batizada com o Espírito Santo. E eu cheguei para minha mãe e falei assim, eu quero ser batizada com o Espírito Santo, mãe, eu quero falar essa língua que esse povo fala, eu quero rodar igual esse povo roda. E a minha mãe achou muito engraçada, ela falou assim, tem um segredo, busca, ora, jejue. E eu, o que é jejum, mãe? Ficar sem comer. E eu falei, ficar sem comer? Eu vou ficar sem meu Todd, né? A criança não entende. E minha mãe falava, vai você renunciar, abre mão daquilo que você gosta, jejue. Ore, coloca o teu joelhinho no chão e fala, Jesus, eu quero ser batizada.
Minha mãe não me ensinou a orar. Então, eu com as minhas palavras, eu dobrava meu joelho, eu chorava, eu falava, Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero falar nessa língua, eu quero sentir o Senhor. Eu quero ter essa graça que todo mundo tem. E no dia do meu aniversário, de 10 anos de idade, teve uma vigília em casa e eu fui batizada com o Espírito Santo. Veio umas crianças para frente, jovens, e eu comecei naquele tempo do glória, 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 e fui batizada com fogo. Deus fez algo muito lindo naquela noite e eu chorava muito e eu, dentro do meu ser, eu falava, Deus existe, que coisa mais linda, Deus existe. E eu pude sentir a presença do Senhor, que é a coisa mais maravilhosa quando a gente é batizada com o Espírito Santo. E ali começou um ministério na minha vida, porque eu não cantava e eu nem sabia que eu cantava, eu não tinha dimensão do que era cantar. E no outro dia eu olhei para minha mãe e eu falei assim, mãe, eu quero cantar. E ela falou assim, então vamos no centro. E na época a Rui Barbosa tinha um terminal, isso em 1993, 94, né? Já sabe a minha idade. E tinha um terminal lá na Rui Barbosa e tinha livrarias Canaã, que ainda existe lá. E a gente foi e minha mãe comprou um LP para mim na época, um disco e uma fita. Da Dalvinha, da cantora Dalvinha, Lágrima do Crente. Ela falou, você vai escutar e Deus vai falar contigo e você vai começar a cantar. E eu cheguei em casa, coloquei aquela fita e eu amei aquele hino. A lágrima do crente é um caso sério. Eu falei, mãe, eu quero cantar esse hino. Eu falei, então escreva. Escrevi ele no papelzinho, ensaiei e comecei a cantar. E ali começou a filha do pastor que canta. Então, a mãe abriu o culto, meu padrasto pregava e a filha do pastor cantava, né? Porque meu padrasto ele foi como um pai ali para mim. Então, eu começava a cantar e a mãe, um dia, me levava para cantar e começou o ministério do louvor na minha vida. Foi onde eu descobri que cantava e Deus começou a fazer coisas extraordinárias na minha vida. Comecei a ter experiências com o Senhor. Deus falava muito comigo em sonho. Era muito lindo. Mas, como nada na nossa vida é perfeito, né? Quando foi 11 para 12 anos, a minha mãe olhou para mim e falou assim, tu tem um chamado de missão na tua vida. E eu sem entender nada. Eu falei, como assim, mãe? Não, tu tem um chamado de missão e eu vou te levar para a missão. Eu falei, como? Tu vai para a Ilha de Valadares. E eu vou te enviar para a Ilha de Valadares e você vai ficar lá. Você vai aprender o que é viver na missão. E ela simplesmente me largou numa rodoviária e eu viajei com uma família que eu mal conhecia. E minha mãe me deixou durante 1 ano na Ilha de Valadares. E nessa Ilha de Valadares eu passei muita necessidade mesmo, é viver na pele o que é ser missionária. Né? Minha mãe já era missionária e já passava muita dificuldade. Então na Ilha de Valadares eu passei fome, a gente ia pro mangue o que o mangue dava, a gente comia. Era marisco, era caranguejo, era siri, era peixe, a gente só se alimentava disso. Então foi muito difícil, é por isso que eu gosto muito de ministrar sobre Pedro quando fala da pescaria, porque eu vivi com o pescador e eu sei a dificuldade que era. Estava numa casa que não tinha água, não tinha luz, era muito difícil, ia para a igreja de barco. Eu fiquei 1 ano. Nesse 1 ano, eu desenvolvi várias enfermidades por causa do mangue e por causa da situação precária que a gente vivia naquele lugar. Eu fiquei desnutrida. Eu cheguei em Curitiba pesando 30 quilos. Eu estava com uma ferida no corpo todinho. Me deu úlceras de ferida dos pés à cabeça por causa do mangue. E eu cheguei em Curitiba praticamente desfalecendo. E quando a minha mãe abriu a porta, que ela viu uma caveira. Porque eu estava com 30 quilos, enferma. Totalmente assim, a minha mãe começou a chorar. E quando ela me pegou no colo, ela balançava a cabeça, ela falava assim, Deus, por que tu fizeste isso comigo? Tu me destes a prova de Abraão, eu entreguei o meu Isaac. E quando ela foi me dar banho, assim, dava para contar os meus ossinhos, e eu chorava. E dentro do meu coração, eu já estava com 11 para 12 anos, e eu sempre fui grandona assim, né? Parece que o fermento chegou na minha vida. E quando eu estava voltando de Paranaguá, eu falava assim, Deus, eu não quero nunca mais na minha vida ser missionária. Eu não nasci para ser missionária e eu não quero ser missionária. Isso aqui não é para mim. É muito sofrido e eu nunca mais piso nessa terra. Eu nunca mais piso em Paranaguá. E
Cheguei na casa da mãe, naquela situação, fiquei internada, foram 15 dias sendo tratada pela medicina, até poder, né, ganhar peso, tudo. E 1 ano depois, Deus levou minha mãe. Eu tinha 13 anos, quando Deus recolheu a minha mãe. Aí começou um outro processo na minha vida. E quando a mãe faleceu, a minha mãe ela era muito religiosa. Ela era uma mulher de Deus, uma mulher que Deus usava de uma forma extraordinária, mas ela era daquela muito religiosa, não podia cortar o cabelo, não podia usar calça, não podia usar maquiagem, tudo era pecado, 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 tudo era demônio, demônio, demônio. E quando a minha mãe faleceu, meu cabelo era bem comprido, era como se as algemas tivessem cortado as minhas mãos. Eu falei, agora eu sou livre, eu vou cortar o meu cabelo. Eu não quero mais saber desse negócio de ser crente. Eu não quero mais saber desse negócio de missão. Porque eu sofri muito, eu vi minha mãe sofrer muito na missão. Muito, minha mãe sofreu muito na missão. Ela morreu sozinha, sem ninguém dentro de um velório. Só a família, num lugar muito pobre e muito simples. Então eu falava, eu não quero isso pra minha vida. E eu peguei uma resistência com a igreja e com a palavra missão. E o tempo foi passando, eu fui para Paranavaí morar com a minha irmã novamente. E a Marisa, ela falou assim, Sara, tem uma igreja aqui? E eu falei, não quero ir pro culto. Ela falou, você vai. É uma comunidade, você vai amar. É totalmente diferente da igreja da mãe. Vamos lá. E ela me levou na comunidade chamada Monte Sinai, em Paranavaí. E eu tive uma outra visão de igreja. Totalmente diferente. Eu encontrei um povo alegre, um povo que batia palma, sabe? Um povo assim, que cantava hinos. E era uma forma totalmente diferente do evangelho. E ali eu encontrei a pastora Vera, que me abraçou, que me amou. E ela foi uma mãe na minha vida espiritual. E ela ali começou a desenvolver o meu ministério no louvor, me colocou para cantar, me colocou na equipe de louvor. Na época, né, o Diante do Trono estava aí, estourando. E aqueles hinos falavam muito comigo e eu comecei a cantar muito. Foi onde eu desenvolvi ministrar louvor, que eu nunca tinha ministrado louvor na vida. Comecei a ministrar louvor. E ter agora outro encontro com Deus. Uma outra forma de ver Deus. Nossa, então, aqui é totalmente diferente. Não é aquela prisão. Aqui não fala de demônio. Que minha mãe falava toda hora que tudo era o diabo. Não, aqui é totalmente diferente. E a ponto que eu me apaixonei pela presença de Deus naquela igreja. Amava estar naqueles cultos. E detalhe, eu ia sozinha. Que daí a minha irmã, ela acompanhava o meu cunhado, né? Ela me levou na igreja à tarde. Mas a minha irmã não frequentava. Ela não frequentava a igreja. Então eu ia sozinha. E sabe o que é interessante? Às vezes eu vejo jovens que falam assim, eu não vou na igreja porque não tem ninguém que me leve. Eu vou na igreja porque meu pai não é crente. Eu não vou na igreja porque minha mãe não é crente. E eu tinha um desejo de ir para a igreja sozinha. Então eu ia sozinha. Eu ia no culto de dia de semana, final de semana, na escola bíblica dominical, eu não faltava. Ensaio, eu ia sozinha. Era ensaio da banda, eu estava lá. Era ensaio da equipe do louvor, eu estava lá. Vai ter um teatro, eu estava lá. Eu era, assim, muito ativa dentro daquela igreja. E foi 1 ano que eu vivi o melhor ano da minha vida, dos 13 aos 14 anos. E eu falo que aquela igreja, ela foi, assim, uma cura na minha vida. Que eu não tive tempo de ter depressão. Eu não tive tempo de sofrer a morte da minha mãe. Eu não tive esse tempo. Vivi para o Senhor, literalmente, aquele tempo. Mas como nada são flores na nossa vida, né? O inimigo, ele entrou porque ele sabia do projeto que Deus tinha na minha vida. E eu acabei vivendo uma situação onde o inimigo me tocou de uma forma que me arrebentou. Eu saí da igreja e eu quis conhecer o mundo. Com 15 anos de idade, eu me tornei a pior adolescente que a minha família podia ter. Eu me tornei rebelde, completamente revoltada. Foi onde eu falava, Deus não me ama, Deus não existe. E eu quero conhecer o mundo. E eu vim para Curitiba, com 15 anos de idade, virada. Eu dei muito trabalho para meus irmãos, porque eu tinha uma necessidade de ser amada. Tinha uma necessidade de ser amada, tinha um buraco dentro de mim. Não teve família da infância. Mas a tua mãe era crente. Mas eu tive um buraco dos 3 aos 9. Então eu não tive família.
E eu tinha necessidade de mesa. Eu tinha falta de mesa. Mesa. Pai, mãe, irmãos, família. E isso foi me arrancado, foi me tirado. O próprio Deus me permitiu viver isso para que hoje a gente vivesse o que a gente vive hoje. Isso foi arrancado de mim. Então, com 15 anos, eu tinha uma revolta tão grande. Eu falava, Deus não me ama. Deus me privou de ter casa, Deus me privou de ter família. Deus me privou de tudo. Então, Deus não me ama. Eu vou conhecer o mundo. E aquela necessidade de ser amada é onde a gente acaba encontrando em braços, né? Eu era muito carente, então eu queria muito ser amada. E encontrei na bebida o amor, que é passageiro, porque quando passa o efeito da bebida, você tá, além da ressaca, com a dor de cabeça, um vazio dentro de você. Você vai pra festa, você vai pra baile, você é feliz, você é alegre, enquanto você tá ali dentro, cercada de amigos. Mas a hora que você sai de dentro de uma balada e você entra na tua casa, você tá vazia. E aquele vazio, aquela tristeza, aquela solidão invadia dentro da minha alma. E era a falta do Espírito Santo. Era a falta do Senhor. Porque uma vez na presença, sempre na presença. É como aquele hino, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Então eu estava sentindo falta, mas eu não queria dar o braço a torcer. Falei, eu não volto para a igreja, eu não quero saber de igreja. Não, para mim já deu. E com 15 para 16 anos, eu comecei a cantar na noite, tocava violão, eu cantava na noite. Montei uma dupla com a minha irmã e a gente cantava nessa Curitiba. A gente era conhecida como as Irmãs Gerês. Cantava muito sertanejo, eu gostava muito de pop sertanejo. E eu me lembro que quando eu fiz 15 para 16 anos, eu entrei numa fase da minha vida quase que depressiva, dessa falta do amor, nessa carência, tendo um relacionamento conturbado, que nessa época eu conheci um rapaz, então eu tive um relacionamento muito conturbado, então a gente brigava muito, porque eu queria saciar aquela sede que não matava, uma única sede. Essa sede que era saciada na minha vida se chama Jesus Cristo, que é essa água, essa fonte que jorra dentro de você, que mata a tua sede. E essa fonte eu não tinha. Tinha virado as costas para esta água. E eu lembro que eu estava na biqueira, no Boqueirão, junto com uma amiga. E ali eu tinha bebido tudo que dava para beber. Tinha fumado tudo que dava para fumar. E eu olhei para ela e falei assim, hoje eu vou dar um fim na minha vida. Meu Deus. Hoje eu vou acabar com a minha vida. Eu não faço meus irmãos felizes. Eu sou a pior irmã que eles podem ter. Eu não dou felicidade. Eu não tenho futuro. A minha mãe morreu, eu morri numa favela. Eu não tenho pai. Ou eu acabo com a minha vida, ou eu vou virar tudo aquilo que eles falaram que eu ia virar. Que eu ia ser uma menina da vida, uma drogada, uma Zé Ninguém. Uma menina sem futuro. Que eu escutava muito isso. Órfão? Você não vai parar em lugar nenhum. Essa daí daqui a pouco tá na sarjeta, daqui a pouco vai estar morta numa esquina. Então eu escutava muito isso. E naquele dia eu falei, quer saber? Eu vou dar um fim na minha vida. Porque pelo menos eu morro, me enterro e acabou. Eu estava decidida a colocar um ponto final. Só que quando Deus tem um projeto na nossa vida, quando existe uma promessa liberada sobre a tua história, ainda que você queira colocar um ponto final, Deus vem com a vírgula. E eu estava decidida, mas naquele dia tinha um pastor que ele estava fechando a igreja ali no Boqueirão, e Deus falou para ele assim, vai evangelizar na rua tal, e grita o nome da Sara. E diga para ela que eu tenho uma obra na vida dela e que eu amo ela. E quando Deus falou isso no ouvido desse pastor, eu estava falando para minha amiga, Deus não me ama. Deus não existe. Se Deus me amasse, minha mãe não tinha morrido. Se Deus me amasse, meu pai não tinha morrido. Se Deus me amasse, minha mãe não tinha me abandonado. Não, porque se Deus me amasse, aquele homem não tinha me pegado quando eu tinha 5 anos de idade. Não, Deus não me ama. Deus nunca me amou. E eu tava assim, chorando mesmo. Quando eu terminei de falar isso, eu escutei alguém gritar numa rua escura, na biqueira ali no Boqueirão. Sara, Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele te ama. E que tem uma obra na sua vida. E eu, no meio daquela escuridão, procurando quem era aquela pessoa que estava gritando o meu nome. E nisso ele veio se aproximando, ele estava com uma irmã, estava evangelizando 10h30 da noite. Daí ele chegou perto de mim assim, ele falou assim, Deus me trouxe aqui por causa de você.
Deus tem uma obra na tua vida. Deus te ama muito, moça. Eu vou te dizer, um dia eu estarei sentado e você estará pregando a palavra de Deus. E eu peguei na mão dele assim, eu falei assim, Deus não me ama, moço. Pregar, se tem uma coisa que eu não quero é pregar na minha vida. Eu nem me vejo pregando, eu nem sei pregar. A única coisa que eu sei é cantar. Eu cantava na igreja, eu sou cantora. Eu não sou pregadora. Ele falou assim, você crê que um dia eu estarei sentado e você vai estar pregando a palavra de Deus? Porque eu vejo uma obra do Senhor na tua vida. E daqui tua mão, que eu vou te levar para casa. Porque esse horário não é hora de moça estar na rua. Nossa. Esse pastor me levou para casa e não me abandonou. Porque no outro dia ele estava lá. Eu vim aqui te buscar para você ir para a igreja. Tem certeza? Sim. Então me espere. Eu só de raiva. Demorei um monte para me arrumar. Falei assim, eu não quero ir para a igreja. E mesmo sabendo de tudo isso, que Deus foi lá gritar o meu nome. Eu me arrumei, demorei o tempo que foi necessário. Ele lá fora me esperando. E ele me levou para a igreja. E naquele dia Deus falou tremendamente comigo. E eu chorei o culto inteiro. O culto inteiro, Deus falando comigo o quanto Ele me amava. E o quanto Ele não abria mão da minha vida. E o quanto eu era importante para Ele. E eu olhava para a minha situação e eu falava assim, pode Deus me amar? Será que Deus ainda me ama por eu ter virado as costas para Ele? Ter feito tantas coisas erradas, será que Deus ainda me ama? E o pastor pregando falando assim, por te amar. Deus, Ele vai aonde você menos imagina. Ele te pega pela mão, Ele muda a tua história. Se você for, Ele muda até teu nome. E eu chorava muito. E esse pastor era o pastor Carlos. Ele estava pregando nesse dia. Ele falou assim, moça, Deus vai fazer algo por esses dias na sua vida. Ele vai te dar um grande livramento. E tu saberás o quanto Ele te ama. E eu saí daquele culto naquela semana. Um rapaz bateu palma na minha casa, era esses vendedor, e falou para mim assim, moça, tu pode me dar um copo d'água? E eu, ingênua da época, entrei dentro da casa, fui indo até a geladeira, e quando eu abri a porta da geladeira, esse rapaz entrou dentro de casa e colocou a faca no meu pescoço. E falou assim, eu vou fazer tudo o que eu quero com você, depois eu vou te matar. E eu fiquei encurralada naquela cozinha e eu comecei a chorar, joguei a garrafa d'água longe. E eu falei, moço, pelo amor de Deus, faça tudo o que você quiser, leva tudo o que você quiser. Só não me mata. E aquele rapaz, ele não conseguia tocar em mim. Ele me encurralou na parede e ele passava a faca, ele falava assim, eu não consigo tocar em você. Tem algo em você e eu não consigo tocar em você. E eu chorava e naquele momento, eu em pensamento, eu falava, Senhor, se o Senhor me der um livramento, eu não vou sair da igreja. Se o Senhor me der um livramento, eu vou correr para a igreja. Porque cumpriu a palavra que o pastor Carlos havia liberado na minha vida aquele dia. Tu vai passar por uma situação e eu te darei um grande livramento. Tu saberás o quanto eu te amo. E eu não me lembro quanto tempo eu fiquei na mão daquele bandido, mas eu creio que ficou mais de meia hora. E como nós morávamos num sobrado, eu bati o meu cotovelo na parede. E a vizinha escutou, porque eu ficava o dia inteiro sozinha, e ela chamou a polícia. E no que ela chamou a polícia, aquele rapaz falou assim, sobe lá pra cima agora. Vai lá pra cima agora, porque eu vou matar você. E no meio da escada, eu não sei o que aconteceu, que eu empurrei ele. Eu consegui empurrar aquele rapaz. Não façam isso, gente, pelo amor de Deus. Né? Mas eu empurrei ele. E quando eu empurrei, ele veio com a faca, com tudo, para dar no meu pescoço. Eu só fiz assim. E aquela faca entrou no meu braço. E quando aquela faca entrou no meu braço, ele me olhava com aquele olhar fatal. Ele falava assim, eu não sei o que você tem, mas eu não consigo te matar. E eu não consigo te tocar, eu vou embora. E ele saiu correndo da minha casa. E ele foi embora. E a polícia rodou o bairro do Boqueirão e não achou aquele rapaz. E eu não tinha sentido que eu tinha sido esfaqueada. Aí a policial que viu que eu estava toda ensanguentada me levou, levei ponto, tudo. E no outro dia eu estava na igreja chorando e contando o grande livramento que Deus havia me dado. E eu pude ver o cuidado de Deus. Mas, irmã Sara, você voltou para a igreja? Não. Eu não voltei para a igreja. Eu tinha essa resistência, como eu falei. Essa resistência tremendamente com o evangelho. Porque eu assimilava assim, que o evangelho era perca. Se eu for para a igreja, eu vou perder. E eu já perdi tudo na minha vida. Já perdi casa, já perdi mãe, já perdi pai, perdi minha inocência, fui tocada como não devia. Então, se eu for para a igreja, eu vou perder. E naquela época eu morava com a minha irmã, então a minha irmã era tudo para mim. Eu falava, se eu for para a igreja, eu vou perder minha irmã também.
Eu vou perder as pessoas próximas a mim? Eu não quero. Eu vou continuar no bailão. Eu vou continuar na minha vida louca, eu vou continuar cantando. E foi. Até os meus 17 anos, nessa vida maluca. Quando o calo apertava, a gente conhecia o endereço da igreja. Eu ia para a igreja. Falava, não, Deus. Não sei quantas vezes eu levantei minha mão para voltar para Jesus. Porque existia uma sede dentro de mim. Eu queria estar na presença do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, aquela resistência me pegava. Então, eu levantava a mão, eu chorava, mas eu não tinha força. E muitas das vezes é isso que acontece com os jovens, que vai para a igreja, levanta a mão, quer viver uma vida com Deus, mas existe uma resistência, existe uma força maior que não te deixa firmar os teus pés. Sim. E é muito difícil isso. E o inimigo, ele sabe da sede que você tem, então ele traz outras formas para você saciar. E com isso faz você se aprofundar em drogas, em bebidas, em relacionamentos. Faz você viver o pior de você. Mas quando Deus, como eu sempre vou dizer, tem algo sobre nós. Conheci meu esposo aos 17 anos. E o Marcos, ele não era crente. Não conhecia Jesus. Ele vem de uma família católica. Então eu conheci o Marcos. E querendo ou não, o Marcos, ele foi muito usado de Deus na minha vida. Ele falou para mim assim, tudo bem, a gente vai namorar. Só que eu não aceito a minha namorada vivendo na noite. Se for para ficar comigo, tu vai ter que largar a noite. Você vai ter que parar de cantar à noite, você vai ter que parar em bailão, porque eu não quero isso na minha vida. Porque eu vou estar na minha casa e minha mulher vai estar na noite. Não quero isso, você vai ter que fazer uma escolha. E eu gostava muito da noite, viu? Gostava bastante. Era o meu conhaque do lado, porque eu gostava muito de conhaque. Eu não tomava cerveja. Nunca gostei de cerveja. Eu gostava de bebidas fortes. Então, eu gostava muito de conhaque, vinho. Amava. E eu falei, então, vou ter que abrir mão da noite para ficar com esse cara. Né? E eu tinha uma necessidade muito grande, assim, de querer família, por eu não ter. Sim. Então, eu queria muito ter uma família. Meu desejo era muito grande ter uma família. Então, eu abri mão de parar de cantar na noite, de sair à noite e começar a namorar com o Marcos. E, querendo ou não, o Marcos, ele foi uma libertação na minha vida, porque por causa dele eu parei de fumar. Por causa dele eu parei de beber. E ele não era crente. E eu comecei a consertar a minha vida. E quando fiz meus 19 anos, a gente noivou para casar. E eu fui na casa do meu padrasto. Meu padrasto morava aqui no Acrópolis. E eu cheguei no meu padrasto, eu falei, pai, eu queria que o senhor abençoasse o nosso relacionamento. Eu queria que o senhor orasse nas minhas alianças e o senhor fizesse meu noivado, porque eu vou casar. E naquele dia, quando eu cheguei na casa do meu pai, tinha uma missionária lá, de Santa Catarina. Nunca tinha me visto na vida. E quando eu coloquei a planta dos meus pés, que eu desci do carro do Marcos, que eu desci, que eu entrei na porta, bem no portão da casa do meu pai, aquela mulher gritou na cozinha. E ela veio marchando, ela botou o dedo na minha cara e ela falou, até quando tu fugirás do chamado de Deus? Até quando você vai se esconder daquilo que você é? Daquilo que Deus plantou dentro de você? Para de fugir, Jonas. Chega de fugir. Deus levou a sua mãe, mas o legado dela está sobre a sua vida. E você vai viver obras muito maiores do que ela viveu aqui. Sai do pecado. Você está no pecado, você está na fornicação. E ela me arrebentou. Naquele dia, ela me quebrou no meio. E ainda dizem que Deus não envergonha, né? Deus envergonha, viu? Esse negócio, né? Deus não envergonha ninguém, não. Ele te expõe, querido. E aquela casa tava cheia e eu caí no chão e choro. E meu marido sem entender nada, que na época era meu noivo, ainda era namorado. E o Marcos não entendia nada, porque ele nunca tinha vivido aquilo, ele nunca tinha visto aquilo. Alguém falar. E ela olhou pro meu marido e falou, você tem uma chamada. Aceita Jesus agora, porque o diabo quer matar você. E ele morrendo de medo. Dobrou o joelho, ele me olhava assim, com o olho verde dele, né? Meu Deus, essa mulher é louca, né? Essa mulher é doida. Porque ele é italiano, né? Impulsivo, nervoso. E eu lembro que ele dobrou o joelho, com vontade de dar risada, claro, né? E ela me acabando, gente. Ela me arrebentou no meio aquele dia. E ela falou, sai do pecado, saia da fornicação. E pra mostrar que é Deus que tá falando, você vai passar pelo vale da sombra e da morte. Porque você está no pecado e o fruto do pecado é a morte. Há uma consequência daquilo que você está fazendo. Estava na fornicação, né? E eu chorei muito porque a gente conhece a palavra e sabia do erro que eu estava cometendo. E saí dali, olhei pro Marcos e falei,
preciso endireitar a minha vida, amor. Porque Deus tem algo na minha vida e eu sei disso. Só que eu tô fugindo, porque eu não quero viver o que a minha mãe viveu. E ela disse que o legado da minha mãe tá sobre a minha vida e eu não quero. E aquilo foi uma bomba dentro de mim. 30 dias. Né? Eu descobri que estava grávida do meu primeiro filho. 30 dias. E meu mundo desmoronou. Porque é como se todas aquelas palavras que falavam, essa daí não vai ser ninguém, vai casar grávida, vai ter um filho de cada pai, vai ser jogada. E todas aquelas palavras vieram muito forte na minha vida. Meu Deus, eu nem sou casada, estou grávida. O que a minha família vai falar, o que meus irmãos vão falar. Eu estou sendo a vergonha da família Gerês. Eu sou a vergonha da família, porque minha família Gerês é uma família muito conservadora, uma família muito certa, uma família espanhola, que nós somos espanhóis. Então, é uma família que tem um nome muito forte lá no norte do Paraná. E daí veio assim, eu vou envergonhar minha família. Eu acabei com o legado da minha família. Que o Gerês é do meu pai, né? E sabe quando o mundo da gente abre? E eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou cuidar desse filho? Do jeito que eu tô. Como que eu vou criar essa criança? Virada na quiçaça do jeito que eu tava. E o Marcos pegou na minha mão e falou assim, a gente vai criar essa criança junto, e eu tô do seu lado, eu não vou te abandonar. A gente vai casar. E a gente, de fato, ia casar aquele ano, né? A gente aprontou. E a palavra que Deus liberou na minha vida através daquela mulher aconteceu. Quando eu estava com quase 6 meses de gestação, eu entrei em trabalho de parto. Fiquei 3 dias tentando segurar o meu filho. E quando eu fui internada às pressas com hemorragia interna. Uma baita de uma hemorragia. E quando eu cheguei no hospital, o médico olhou para mim, fez o toque e falou, olha, eu vou correr com você, porque o teu filho não tem o que fazer. Eu não vou conseguir salvar o teu filho, eu vou tentar salvar você. E eu tive um parto normal, meu filho nasceu. E quando eu peguei o meu filho nas mãos, perfeito, lindo, o Senhor falou para mim assim, entrega ele para mim agora. Nossa. E eu entreguei o meu filho naquele dia, chorando, e eu já assimilei para vendo. Foi só eu dobrar o joelho e Deus já tomou meu filho de mim. Porque eu assimilava percas, o evangelho, percas. E eu chorei muito naquele dia, eu peguei meu filho, era pequenininho assim. Eu falei, Deus, mais uma vez o Senhor está tirando aquilo que eu mais amava na minha vida. O Senhor sabe que o meu sonho era ter casa, ter família, ser mãe. Porque eu tinha um sonho muito grande de ser mãe. Muito grande. Eu queria ser aquilo que eu não tive. E eu tinha aquele desejo. E agora aquele sonho, Deus estava arrancando de mim. O sonho da mesa e o sonho da família. E o Senhor falou para mim, entrega. Entrega ele para mim. E eu peguei o meu filhinho assim, eu falei, Senhor, ele é teu, ele não é meu. Ele é seu. E foi muito doído entregar o meu filho naquele dia. Eu só deu tempo disso, de eu pegar, fazer a oração, ver a enfermeira recolher o meu filho e eu apaguei, porque eu estava com hemorragia interna. E eu apaguei, eles correram comigo e eu quase perdi a vida naquele dia. E quando eu acordei, que eu estava no CTI, e quando eu acordei, comecei a melhorar, eles me levaram para o quarto. Eu comecei a chorar, eu chorei muito, eu chorei durante 15 dias sem parar. Foram 15 dias de muito choro, eu vivi o luto durante 15 dias. Mas era um luto tanto da morte do meu filho e o luto meu. Eu chorei o luto da minha mãe que eu não chorei, porque eu não chorei o luto da minha mãe. Eu chorei o luto do meu pai, eu chorei o luto do abuso sexual, eu chorei tudo durante 15 dias. E eu falava, Deus, por que tem que perder tanto? Por que eu tenho que perder tanto? Por que eu tenho que sofrer tanto? Que chamado é esse que eu não entendo, que eu tenho que perder tanto, Senhor? Tudo o que eu queria era uma casa, era uma família, e o Senhor me privou de viver isso. Por que eu não posso ser normal? Por que eu não posso ser como as meninas? Por que eu não posso ser como a minha família? Todas as minhas primas têm pai, têm mãe, têm irmãos, e por que eu não posso ter? O que eu tenho que para mim é tudo tão difícil? E eu não entendia isso, porque que era tão difícil poder aceitar aquele chamado que Deus havia plantado dentro de mim. A resistência precisava cair por terra. E quando foi 19 para 20 anos, eu fui morar com o Marcos. E a gente tinha um casamento conturbado, um casamento difícil. E eu vivendo aquela resistência com Deus. E por quê, Senhor, e por quê? Aí eu acabei aceitando ir para a igreja. Eu comecei a frequentar uma denominação bem pentecostal. E Deus falava muito comigo ali o que Ele tinha na minha vida.
Não sei se posso falar o nome da denominação, mas ali foi onde Deus, assim, falou muito comigo. Eu fui para a visão missionária. Todo culto, Deus usava alguém para falar comigo. Moça, Deus tem uma obra na tua vida. Eu vejo você pregando. Eu vejo uma autoridade de Deus sobre a tua vida. E eu olhava para mim e falava, como? Se eu sou semi-analfabeta, eu só tenho a 4ª série. Um histórico totalmente usurpado da minha vida. Uma família totalmente disfuncional. Casei com o Marcos e a gente tinha um casamento muito conturbado, uma família conturbada, era muitas brigas. Era briga em cima de briga, uma família briguenta, porque eles são italianos, né? Então, uma família que brigava muito. Eu falava, meu Deus, eu saí de uma família destruída pela morte, pelo luto, e caí numa família que só briga e fala palavrão, só briga. Então a gente brigava muito. E eu lembro que eu estava naquela igreja e Deus começou a falar, vou te levantar, eu vou te dar autoridade, Deus vai derramar dom sobre a tua vida. Eu falei, eu só sei cantar. E do que aconteceu, quando eu fiz 20 para 21 anos, eu fui no culto e Deus usou um rapaz e falou para mim assim, moça, Deus manda te dizer que Ele está entregando um presente nas tuas mãos. E esse presente vai mudar a sua vida. Eu falei, será que é meu filho? Será que Deus vai me dar um filho? Porque eu queria muito engravidar e eu estava tentando engravidar depois da morte do Richard. Então eu queria muito ter um filho. E foi tão lindo que 30 dias depois eu descobri que estava grávida do Mateus. Nossa. E eu sempre falei para o Marcos, eu quero um filho chamado Mateus. Já que o Richard foi embora, eu não vou dar o mesmo nome. Então vai ser Mateus, eu quero o Mateus. E é o Mateus. E eu tinha uma certeza muito grande que era o Mateus. E de fato veio o Mateus, que significa presente de Deus. E o Mateus, ele foi um presente de Deus na minha vida. Já começou a restauração de Deus ali na minha vida. Quando o Mateus estava com 8 meses, descobri que estava grávida da Emily. Nossa! Foi tudo muito quer rápido. Filho, então toma agora. Já que você quer, então vai ser Jacó e Lia, né? Um filho por ano. Aí veio a Emily, minha bonequinha, que era o sonho do Marcos. O sonho do Marcos era ter uma menina de olho azul. E ela nasceu com o cabelinho cacheado, do olho azul, parecendo uma boneca. O Mateus é polaco, do olho verde. Deus, assim, Ele restaurou de fato a minha vida. O Senhor falou, já que você quer mesa, eu vou te dar. Já que você quer casa, eu vou te dar. Agora vai começar a restauração na tua vida. Primeiro você vai viver percas. E era Deus dizendo, eu estou por detrás dessas percas para levantar a mulher que eu estou construindo em você. Para viver uma construção, primeiro Deus tem que te desconstruir. Amém. De todas as formas, de pensamento, de caráter. E eu precisava ser trabalhada de todas as formas. Eu tinha muita mágoa dentro do meu coração. Eu tinha muito carrapicho. Eu tinha muito peso. Eu tinha alma pesada. Era muita rebeldia que eu tinha dentro de mim. E Deus precisava me desconstruir. Fazer o meu alicerce tudo de novo. E quando a Emily nasceu, começou um divisor de águas dentro da minha casa. Foi muito lindo o que Deus fez na vida da minha filha, através da minha vida. Só que quando a Emily fez 1 ano, eu descobri o câncer. Eu estava com 23 para 24 anos de idade. 24 para 25 anos. Eu descobri o câncer na garganta. E foram 9 meses tratando, perdi a voz total. Não falava uma palavra. Nossa. Tudo era à base de gestos e mímica. Como que você faz para falar com 2 crianças? O Mateus de 2 anos e a Emily de 1 ano. Meu Deus. Dentro de casa. Como? E eu ia pro culto. Eu não faltava culto. Eu ia pro culto, que eu estava nessa denominação. Eu ia pros cultos à tarde, eu ia pros cultos à noite. Eu fazia as terapias de manhã e de noite eu ia pro culto. E começou agora aquele buraco dentro da minha alma. Eu vou morrer. Os meus filhos vão ficar órfãos igual eu fiquei. Meu Deus. A minha filha vai perder mãe igual eu perdi. Era como se o inimigo estivesse martelando da sua mente. Você vai viver de novo. Teus filhos vão viver de novo. Teus filhos vão viver perca. E eu chorava muito. E eu falava pro Marcos assim, eu vou morrer. Marco, eu vou morrer. Marco, eu vou morrer. Porque o meu avô morreu de câncer na garganta. A minha avó morreu de câncer. Então eu tinha um histórico de câncer na família. Eu falei, eu vou morrer.
E o meu marido pegava na minha mão e falava assim, não, você não vai morrer, amor, você vai ver teu filho crescer. Não, você não vai morrer, teu sonho era ser mãe. Não vai ser abortado agora isso. Eu falei, não, minha vida é vida de abortos. Minha vida foi sonhos abortados. Eu vou ser abortada agora também de novo. Eu vou morrer. E eu tinha uma certeza muito grande que eu ia morrer. Só que quando eu fiz 9 para 10 meses lutando com aquela enfermidade, sem falar, eu entrei dentro do meu quarto. Porque o médico falou para mim assim, Sara, vamos marcar tua cirurgia em janeiro, lá no Angelina Caron. Eu vou tirar tudo. Eu vou tirar tuas cordas vocais, vamos tirar tua laringe para ele não se espalhar. E você não vai falar mais. Você vai ter a ciência e a consciência que você não vai falar mais. E quando eu vim com esse diagnóstico para casa, meu buraco abriu de vez. Eu falei, meu Deus, eu só sei cantar. Meu sonho era cantar na tua casa. Eu queria voltar a cantar para a igreja. E nesse intervalo, a igreja permitia eu tocar violão. Então eu tocava violão na equipe de louvor. Como eu não tinha voz, eu só tocava violão. Então, o meu choro era as cordas do violão. A minha oração era as cordas do violão. E o meu louvor era o som do violão. Então, quando eu chegava na igreja, eu falava, Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo dentro de mim, mas eu estou aprendendo a te adorar sem voz. Então, toda vez que eu chegava no culto, era 2 hinos que cantava. Todo culto. A minha vida do mestre. Aquilo que parecia impossível. E aquilo que parecia não ter saído. Todo culto. Eu lembro que o Dirceu olhava para mim, vamos tocar aquele hino, Sara? E eu balançava a cabeça. E aquilo que parecia impossível. E aquilo que parecia não ter saída. E era Deus construindo dentro de mim. E eu cheguei em casa, naquele dia que o médico falou para mim que iria me operar em janeiro. Eu falei pro Marcos assim, vai na tua mãe. Que era assim que eu falava. Vai na tua mãe. Leva as crianças. E o Marcos pegou as crianças e ele foi pra casa da minha sogra e eu fiquei sozinha em casa. Fechei a porta do quarto. E eu dobrei os meus joelhos de uma forma como nunca tinha dobrado. De verdade. Porque não basta você ir pro culto. Você tem que cultuar. Né? Não basta você dizer, eu sirvo a Deus. De fato, você serve a Deus? Será que de fato mesmo você teve um encontro com o Senhor? Será que você conhece Deus? Eu não conhecia Deus, a não ser de ouvir falar. Mas eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu senti o Espírito Santo, eu fui batizada, falei em novas línguas, mas eu não era convertida. Eu ainda não tinha o meu espírito, a minha alma convertida. Eu era convencida. Eu ia na igreja de uma forma agora meio que religiosa. Não, agora eu voltei para a igreja, agora eu estou na igreja. Mas eu não era convertida. Ainda faltava muita coisa ser curada dentro da minha alma. Eu ainda não perdoava. Eu ainda era rancorosa. Eu tinha um monte de coisa para ser acertado. Dobrei meu joelho como nunca tinha dobrado naquele dia. E quando eu dobrei os joelhos e eu olhei para o céu e eu falei assim, Deus, se o Senhor tiver alguma coisa comigo, eu queria que o Senhor fizesse uma manifestação, eu queria pelo menos ouvir tua voz. Eu nunca ouvi a tua voz. Até então, o Deus que eu conheço é o Deus de perca. O Deus que eu conheço é um Deus que mata. É um Deus que leva. Eu não conheço um Deus que cura. Eu não conheço um Deus que restaura. Se o Senhor tem algo comigo, eu queria sentir. Eu quero ouvir a tua voz, porque eu nunca ouvi a sua voz. Eu tive algumas experiências na infância, mas eu nunca ouvi a sua voz, eu não conheço a sua voz. Deus, se o Senhor existe, senta na minha cama. E eu falei de uma forma muito ousada aquele dia, senta na minha cama, Senhor. Eu quero te sentir, senta na minha cama. E eu com os joelhos dobrados, chorando, mas eu chorava muito aquele dia. Coloquei um fundo musical e chorando dentro do meu quarto. Quando eu ouvi aquela voz pela primeira vez, que gritou dentro do meu quarto, Sara, eu não mudei. E eu continuo sendo o mesmo. Eu curo, eu restauro, eu batizo e eu liberto. E eu vou te curar. Te darei uma voz. E você gritará aos 4 cantos desse Brasil e fora dele. Que eu não mudei. E quando eu olhei para a minha cama estava abaixada, né? Nossa.
como se alguém tivesse sentado ali. E eu, quando eu vi aquela cena, eu fiz algo que eu nunca tinha feito na minha vida, porque eu nunca tive pai. Eu tive um padrasto, mas ele não era meu pai. Mas eu nunca tive pai. E o pouco da história que minhas irmãs falavam, que meu pai me amava muito. Que meu pai me colocava no cangote dele, que meu pai me levava para passear, e que meu pai mudou quando eu nasci. Meu pai era alcoólatra e ele parou de beber quando eu nasci. E ele quis se arrumar, ele quis transformar a vida dele quando eu nasci. Eu sou a 5ª filha do meu pai. E meu pai faleceu com 45 anos, vítima de um AVC hemorrágico. Nossa. Então, quando eu vi aquela cena da minha cama baixada e aquela presença do Todo-Poderoso, era o Senhor falando: Sara, eu sou o teu pai. Eu estou resgatando em você a identidade de filha que você não tinha. Você me tratava como um Deus que mata, um Deus que pune, um Deus que manda para o inferno, um Deus que arranca, mas não um Deus pai. Eu sou teu pai. E você, minha filha, era o Senhor dizendo: estou resgatando a tua identidade hoje. E naquele dia eu falei assim: Senhor, o Senhor existe, o Senhor está aqui. Deixa eu colocar minha cabeça no teu colo, deixa eu sentir o teu carinho. E naquele dia eu coloquei minha cabeça na cama. E eu não sei se você vai acreditar, mas eu senti o carinho de Deus passando sobre o meu rosto. Eu senti uma mão que desceu no meu rosto. E aquele pai que é tão maravilhoso falando: filha, eu te amo. Por eu te amar, eu não deixei aquele homem te matar. Por te amar, eu te dei o livramento quando você estava sofrendo abuso sexual. Eu entrei naquele quarto. Porque aquele menino entrou quando eu tinha 5 anos de idade. Ele estava me matando asfixiada com um travesseiro, me abusando. E eu gritava. E eu não sei como a mãe daquele menino ouviu meus gritos. Ela era boleira, ela estava batendo bolo numa batedeira. E ela ouviu meus gritos dentro de um quarto. E o Senhor falou para mim assim: fui eu que fiz ela abrir aquela porta. Fui eu que não deixei aquela faca entrar no teu pescoço. Fui eu que entrei naquela biqueira para dizer o quanto eu te amava. Eu te amo. E eu estou resgatando a identidade de filho em você. Uau. Eu senti tanta graça de Deus e eu me joguei no chão e falava: Deus existe, Deus existe, Deus existe. Ele é pai, Ele me ama, Ele é pai. Só que como eu não falava, eu sentia a graça de Deus e eu jogada no chão, meu cabelo voava, né? Meu cabelo voava, janela fechada, a porta fechada, e o meu cabelo voava. E quando eu olhei pro teto, eu vi escrito, irmãos, o Salmo de número 121. Que esse salmo, ele marcou a minha vida, mas ele era o salmo da minha mãe. Eleva os meus olhos para os montes. O salmista olhando para aquela montanha. De onde me virá o socorro? A montanha não vai me socorrer. A montanha não vai me trazer cura. Mas o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Escrita em letras douradas naquele teto. E eu falei: Deus, se o Senhor me curar, se o Senhor me dê a voz, enquanto eu viver, enquanto eu respirar, enquanto eu me entender por gente, eu aceito o meu chamado. E aonde o Senhor me enviar, eu irei. Se for na favela, se for numa biqueira, seja onde for, se for de canoa, se for de barco, eu irei dizer que o Senhor existe, que o Senhor é bom. E que o Senhor não abre mão da gente. Por pior que a gente seja, o Senhor não abre mão de nós. O Senhor nos ama. E eu fui impactada pela glória de Deus naquele dia. Eu fiquei extasiada, Nayara, por 2 dias. Meu esposo chegou, eu estava no chão, chorando, olhando para ele e falando: Deus existe, Deus existe, Deus existe. E eu fiz uma entrega naquele dia de uma forma que eu nunca tinha me entregado. Eu nunca tive um encontro com o Senhor como eu tive naquele dia. Eu falei como Jó: eu te ouvi, eu te conhecia só de ouvir, mas hoje o Senhor sentou na minha cama. Hoje eu senti o teu abraço. Hoje eu posso falar daquilo que eu vivenciei. Eu levantei, Deus não me curou naquele dia. Porque às vezes a gente acha que Deus, ele pode te curar na hora? Pode. Ele pode fazer milagres na hora? Pode. Mas Deus não me curou naquele dia. Isso foi num sábado.
Terça-feira, minha menina encontrou um punhado de veneno de rato jogado na calçada da minha casa. Eu tinha um cachorro na época. Não sabemos como que aquele veneno foi parar naquela calçada. Mas a minha menina encontrou um punhado de veneno. Minha menina tinha 1 ano e 10 meses. E ela ingeriu. Nossa. O meu menino tinha quase 3 anos. E eu sempre fui uma mãe muito cautelosa. Lá em casa, as facas nem ficavam na gaveta. Talvez você, a mãe, vai me entender. A gente coloca tudo no alto. Né? Teve uma época assim que faca, talher, tudo era tudo lá em cima. Tudo. Material de limpeza, tudo era em cima. E eu falava assim, filhinho, isso aqui é sabão, vai dodói boca, isso aqui é que boa, vai dodói barriga. E eu sempre fui muito de mostrar para os meus filhos o que era certo e o que era errado. E naquele dia o Mateus, eu creio que foi o próprio Deus, que uma criança de 3 anos de idade sabe de alguma coisa, não sabe de nada. Ele entrou dentro de casa e falou, pai, amã, a boca. Ele quis dizer que ela estava com algo na boca dela. E quando meu marido abriu a boca, ela estava chupando aquele veneno igual bala. Aqueles veneno colorido, que era o rosinha. Meu marido entrou em desespero, abriu a boca dela, arrancou. E a gente entrou dentro do carro e a gente foi direto para o Nossa Senhora das Graças, que é um hospital que fica nas Mercês. Correram com a minha filha imediatamente. Fizeram lavagem nela, tudo. Mas a minha filha já teve uma parada respiratória dentro do carro. E a gente correu contra o tempo. E quando meu marido estava com ela dentro, para ela ser entubada, tudo, eu fiquei na porta daquele hospital porque eu não queria ver. Porque, mais uma vez, eu falei, Deus, eu acabei de entregar, eu vi o Senhor sentado na minha cama, mas não quero que o Senhor leve a minha filha. E eu na porta daquele hospital, eu falava, Deus, não leva ela, por favor, não. Eu não vou suportar outra perca na minha vida. Minha menina, não, Senhor. Me leva. E eu comecei a bater naquela porta assim, me leva eu, Senhor, leva eu. Deixa o meu legado para Emily. Mas não leva a minha filha, eu não vou suportar mais um luto, eu não vou suportar. E eu chorando muito, Deus gritou no meu ouvido, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansa, Sara. Descansa, eu tô cuidando. Descansa, eu tô cuidando, só descansa. Como que você vai descansar com a tua filha morrendo envenenada dentro de uma sala de um hospital? Mas Deus enviou seus anjos daquele dia, deu um grande livramento. A minha menina ficou 3 dias internada no Hospital Vita da BR. Quem é daqui de Curitiba sabe onde fica esse hospital? No Hospital da BR, o Vita. 3 dias toda cheia de aparelho, o rim dela começou a entrar em falência. Mas no 3º dia de UTI, que a minha filha estava cheia de aparelho, pálida, a boquinha dela não tinha nem cor. Ela não estava urinando, porque, infelizmente, o veneno ele vai parando os órgãos, né? A médica falou, a gente fez tudo que tinha para fazer, agora tem que esperar o organismo dela reagir à medicação para combater o envenenamento. Eu fiz a pior oração que uma mãe pode fazer, a oração da entrega. Eu peguei na mão da minha filha, assim, ela estava dormindo, cheia de aparelho, com o sonda no nariz, com o aparelho na boca, por tudo. Eu falei, Deus, ela não é minha. E eu não estava falando não, porque Jesus não tinha me curado. E eu, então, em pensamento, Deus, ela não é minha, ela é tua. Ela não é minha, ela é tua. Mas se o Senhor fizer um milagre, vai ser mais um motivo para mim gritar que o Senhor não mudou. E aquela mesma voz que entrou dentro do meu quarto, entrou dentro daquela UTI onde a minha filha estava. E eu senti aquela presença e aquela voz disse, Sara, ela não é tua, ela é minha. Era como se a glória de Deus tivesse envolvido o bercinho onde estava a minha filha. E eu falei, Deus vai levar a minha filha. E eu senti a presença de Deus. E eu já comecei a chorar. Falei, Deus vai levar a minha filha. E o Senhor falou para mim assim, ela não é tua, ela é minha. Mas eu tenho uma obra na vida dela. E ela será minha adoradora, como você. Repreendo o espírito de morte e dou vida. Quando foi 7 horas da manhã, a médica chegou com os papéis, sem entender nada, e falava assim, eu não estou entendendo o que aconteceu da meia-noite às 7 da manhã. Porque à meia-noite essa menina não estava urinando. E por que 7 da manhã ela não para de urinar? E o sangue dela está limpo. Eu já repeti 2 vezes o exame dela. O sangue dela está limpo, como se a tua filha não tivesse comido veneno de rato. Mãe, pega a tua filha, ela está de alta. E eu falei, quarto. Ela falou, não, tua filha tá de alta pra casa. Eu preciso dessa UTI vaga. Vai pra casa que a tua filha não tem nada, ela tá perfeita. Vai pra casa, mãe.
E eu saí dali chorando e glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quando eu cheguei em casa, a obra foi tão linda que eu fui para a igreja. O meu marido aceitou a Jesus, se rendeu ao Senhor, porque ele era católico. Ele se rendeu ao nosso Deus, esse Deus que faz milagres, esse Deus que ressuscita. E quando eu fui pro culto, porque a minha filha recebeu alta na quinta-feira, ela comeu na terça, ela ficou terça, quarta e quinta. E na quinta a gente foi para casa. Na sexta-feira eu fui pro culto, para agradecer a Deus. Era a sexta da vitória, né? A sexta da libertação. E eu cheguei, sentei no primeiro banco com a Emily no colo. E nisso estava pregando uma moça, ela pregava Eclesiastes 3, e ela desceu daquele púlpito e ela falava, há um tempo determinado para todas as coisas. E ela apontou para mim, ela falou assim, moça, e hoje o teu tempo de chorar cessou. E Deus manda te dizer que Ele está arrancando esses 2 tumores das tuas cordas vocais para você gritar que esse Deus não mudou, que Ele continua sendo o mesmo. A mesma palavra que Deus me liberou dentro da minha casa. E eu dei um grito dentro da igreja, e a igreja me conhecia. E eu dei um grito, glória a Deus! E a minha voz saiu, a glória desceu naquela igreja. Foi um mover tão lindo, eu caí no chão e eu chorava. E Deus me curou naquele dia. Mas eu não voltei com a potência vocal, como eu estou falando agora, mas a minha potência foi bem pouquinho, e eu falava assim, glória a Deus. E eu falava muito rouco. E eu estava fazendo fonoterapia junto. Saí da igreja feliz, e na terça-feira eu tinha fono. E quando eu abri a porta da fono, inclusive se ela estiver assistindo, a Silvana, eu abri a porta e eu falei, oi, Sil. Ela olhou para mim e falou, o que você fez? Semanas passadas você não estava falando. O que você fez? E eu comecei a chorar. O meu Deus entrou dentro do meu quarto e operou um milagre na minha vida. E trouxe vida. Hoje é a minha última sessão contigo. Eu já tinha feito mais de 50 sessões de fonoterapia. Hoje é a minha última sessão contigo. E ela me deu alta. Isso foi em dezembro de 2010. Fevereiro de 2011, Deus me deu um programa de rádio. Para quem não falava, virou locutora. E Deus me deu um programa de rádio. E ali começou o meu chamado, Sara Gerês. Cumprida a história, né? Ali começou o meu chamado, Sara Gerês. Eu estava, na época, era web rádio. Em 2011, começou a surgir muitas web rádio. E muitas dessa web rádio tinha chats. E eu comecei a entrar nessas web rádio e comecei a digitar o meu testemunho, a contar meu testemunho. E um dos locutores achou interessante e me chamou. Você não quer ter uma oportunidade aqui na rádio? Eu falei, quero. E eu fui, ele me chamou, na época, chamava pelo Skype, para poder entrar na rádio e conversar. E eu comecei a contar meu testemunho e falou, moça, tu precisa ter um programa. Você fala super bem. Eu falei, olha, só tem 2 meses que eu tô falando. Só tem 2 meses que Jesus me curou do câncer da garganta. E daí eu fui chamada pela rádio, chamava-se Rádio Nova Unção. Essa rádio, como era web, ela pegava o Brasil inteiro e fora do Brasil. Nossa. Aí eu tive um programa chamado Momento da Adoração, e onde eu cantava, soltava as músicas e chamava a galera para contar testemunho. E eu contava o meu testemunho na rádio também, tudo. Mas eu nunca imaginava pregar a palavra. Só que, de repente, eu comecei a fazer um negócio muito diferente. Comecei a fazer com a minha mãe. Ai, me chamava assim, missionária Sara, você que tá aí, abre uma palavra para mim. Eu não sei ler a Bíblia, né? Porque eu não tinha conhecimento bíblico. Eu comecei a abrir e Deus começou a trabalhar. Aonde eu abria a palavra, Deus revelava a palavra e eu começava a falar. E Deus começou a me revelar as pessoas no ar. Deus me deu o dom no ar, enquanto eu estava na rádio. Descia assim na hora. Fulano de tal tá na casa tal, tá na rua tal. É assim, 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 assado. E o meu programa começou a estourar. Foi um ano assim. E quase no finalzinho de 2011, eu estava na rádio e Deus começou a trabalhar de uma forma extraordinária. Chegou um rapaz e me chamou no chat privado e falou assim, ele era de Minas Gerais. Não te conheço, só conheço a tua voz. E Deus manda te dizer que chegou a hora de sair de trás das cortinas. Deus vai te colocar na frente, porque eu te vejo como uma grande pregadora. Comece a estudar. Comece a se preparar. Porque Deus vai te levar às nações. Uau. E eu comecei a chorar. Falei, como que eu vou pregar, meu Deus? Eu só estou acostumada a ler salmos, né? Como que vai ser? E eu comecei a fazer alguns cursos, comecei a estudar teologia, comecei a me aprofundar na palavra. E no rádio. E nisso, uma dirigente do Círculo de Oração estava ouvindo o meu programa.
E ela falou assim, quero te convidar para vir pregar na minha igreja. Você vem? E eu falei assim, Janete, eu nunca preguei. Eu só sei pregar na rádio. Ela falou, você prega super bem, mas eu pregava assim, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E o meu testemunho de vida, na verdade, é uma pregação. Sim. E ela falou, não, eu quero que você venha no círculo de oração, traz uma palavra e conta o testemunho de cura da garganta. Pra mim. Quase morri do coração. Meu Deus, onde eu tava com a cabeça? Onde que eu tava com a cabeça que eu aceitei pregar? Meu Deus, eu nunca preguei. Pregar olhando pro computador. No estúdio. No microfone. Bubu, tem ninguém te vendo. E eu fui. Pela primeira vez, preguei. Aí não sei quem viu, me levou para pregar. E assim começou em 2012. Começou o meu chamado nesta forma. Saí de trás das cortinas da rádio e comecei a pregar nas igrejas. Meu Deus. Ainda bem que eu coloquei aqui um copo com água aqui. Fiquei desidratada. Gente, eu nunca chorei num podcast, mas nesse eu chorei. Olha que... Eu não tenho palavras, assim. As perguntas que eu tinha foram engolidas pelo choro. E essa foi só o começo, pelo né? choro. Que surreal, né? Enquanto você falava, o Senhor falava pra mim, ela conhecia o Deus da mãe dela. Precisava conhecer o Deus da Sara. Isso. Você precisava conhecer o seu Deus. Isso. E esse Deus é um Deus tremendo. Um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que restaura, né? A sua alma ansiava pela presença, assim como a corça, né? Isso. Suspira pelas águas. E ainda bem que você se deixou ser encontrada, né? Porque tem muitas vezes que as pessoas elas estão perdidas, mas elas não querem ser encontradas, né? A palavra diz em Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas mesmo com medo, você ainda abriu essa porta, né? Foi. Então, você que está aí, perdido, com medo de abrir a porta, pode abrir, porque é um Deus que cura, é um Deus que faz milagres. Deus faz milagre. E é tão interessante, Nai. Posso chamar de Nai? Pô, claro. Comecei a pregar em 2012. E tudo no começo é muito difícil. E eu preciso falar isso aqui rapidinho. Tem muita coisa ainda pra falar, né? Tem muita coisa muito forte ainda aqui, né? Isso aqui é só o começo. Né? Ainda tem muita coisa ainda. Quando eu vim na fase da cura da garganta, aí o Senhor me tirou da visão missionária e eu fui para a Assembleia de Deus, da Madureira, que também foi outra escola maravilhosa na minha vida. E quando eu fui para lá, começou a trabalhar de Deus na vida do Marco. O Marco tinha aceitado Jesus, mas ele não era batizado nas águas, tudo, né? E eu conheci a pastora Bia. E muitas ministrações, quem me vê pregando, me escuta falar da Bia. E a Bia, para mim, ela foi fundamental. Porque assim como Davi teve Jonathan, que amou e instruiu a vida dele, porque Jonathan ensinou Davi a lutar, né? A segurar a espada, tudo. Houve um treinamento, que Davi não aprendeu a lutar da noite para o dia, precisou de alguém. Claro. Né? Eliseu não saiu curando e abrindo o rio também com a capa de Elias. Precisou ser o servo de Elias primeiro. Né? E Bia, eu lembro que ela chegou lá em casa, eu era simplesmente uma dona de casa, cuidando de filho, aquele casamento conturbado, aquela vida difícil. E eu lembro até hoje, assim, que ela chegou lá em casa, bateu na porta, ela falou assim, eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para você, Sara. Deus vai te tirar de dentro dessa casa e você vai pregar a palavra do Senhor e você vai viajar o mundo e o Brasil. Mas eu não vi aquilo em mim. Eu não vi aquela potência dentro de mim. Falei, capaz, eu amo minha cera canário, porque eu amava encerar a casa, eu amava deixar a casa cheirosa. E qual a mulher que não gosta, né? A gente que morava em casa de madeira, né? Então a minha casa você se via no chão, porque eu amava a cerinha canário. E a querosene bem... com o paninho bem dobradinho. Ai, que bênção. Aquele cheiro de limpeza. E ela falava muito isso pra mim. Ela investiu muito em mim. Muito. E quando o Senhor me curou e eu comecei a ter programa de rádio, a Bia, ela foi um essencial, assim. Como aquela mulher me treinou. Como ela me ensinou a orar. Como ela me ensinou a me interceder. Aquela mulher me levava pra monte. E a gente ia pro monte. E eu vou contar isso aqui rapidinho, tá? Eu não era casada com o Marcos. A gente era juntado. E o Marcos tinha que descer as águas e a gente tinha que casar. E pra gente casar, eu tinha uma pensão, que eu recebia uma pensão da minha mãe, da morte dos meus pais. E eu ia receber até os meus 20 e poucos anos. E eu tava falando, não posso casar, porque se eu casar, eu vou perder a pensão.
né? E eu lembro que a gente foi pro monte e eu tava na rádio. A gente foi pro monte e eu falei assim, Bia, eu não posso ir pro monte porque eu não sou casada. Ela falou assim, sobre a minha palavra você vai e eu me responsabilizo por você. Assim, ainda tem crente doido que se responsabiliza pela vida de alguém. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso, né? Porque tem gente que... não. Ela falou assim, eu me responsabilizo por você. E a gente foi pro monte. E naquele dia, Deus usou a irmã dela, maravilhosa, cheia de Deus. Eu não sei de onde aquela mulher veio, só sei que ela gritou de trás de uma árvore. Ela veio, botou a mão no meu ombro e falou assim, filha, eu quero mais de ti. Dá um passo e eu mostrarei que sou o Deus de providência na sua vida. Que eu já tinha conhecido o Deus da cura. Mas agora, o Deus da providência eu ainda não tinha conhecido. E mostrarei que serei Deus de providência na sua vida. Dá um passo para mim. Dá um passo para mim. E daí ela pegou assim a capa, ela fazia assim, tô eu pegando a capa de Elias, estou vestindo em você, porque você é meu Eliseu. E ela pegava do chão e me vestia. Ela falou assim, veste a capa de Elias. Eu levei Elias, mas tu és o meu Eliseu na terra. Nossa. Recebe a porção dobrada. Recebe o mais. E o mais, porque farei de ti muito mais do que fiz com ela. Meu Deus. Eu falei, daí me acabou. Cheguei em casa de madrugada, chacoalhei o Marco e falei assim, amor, a gente precisa casar. A gente precisa casar, vamos casar. E a gente fez isso. A gente foi, marcou o casamento e a gente casou no civil. Casamos no dia 17 de março de 2012. Casamos. E daí logo eu comecei a pregar na igreja, né? O meu marido desceu as águas no dia 18 de abril de 2012. E sabe o que é interessante? No mês de maio, mudava meu cartão do INSS. Eu falei, bom, agora perdi a pensão, né? E eu não trabalhava fora, então aquela pessoa me ajudava muito em casa. Muito, muito. Eu e o Marcos, a gente viveu muita dificuldade, nós dois. Com 2 crianças pequenas e 2 crianças doentes. E a mulher doente, né? Então, era muito difícil. E quando eu casei... Fechei todas as brechas da nossa casa e aceitei o meu chamado e a viver a providência de Deus. Quando foi em maio, o INSS me mandou um cartão para mais 10 anos. Uau! Deus me sustentou até 33 anos. Meu Deus. Não tô com 40, né? Até 33 anos Deus me sustentou. Aí até a hora que Ele me chamou para viver para a obra de verdade. Ser missionária. De verdade. Sim, aquela missionária que você não queria. Que eu não queria, né? Deus primeiro mostrou assim, porque é igual Pedro. Para ele largar tudo e andar com Jesus teve que encher o barco dele de peixe. Viver a providência da noite frustrada e falar, vai parar onde você estava e lance a rede. Né? Para me poder andar com Cristo, eu preciso ter marcas de providência, marcas de cura. Eu preciso falar de um Deus com propriedade. Sim. É por isso que eu amo essa palavra de Pedro, e talvez você já até me ouviu pregar sobre ela, porque foi o que Jesus fez no meu barco. Ele primeiro me marcou com cura e com providência. É por isso que eu falo com tanta fé. Por isso que hoje eu tenho essa fé inabalável na minha vida, porque eu vivo por fé hoje. E não por vista. Que lindo, né? E eu amo a história de Pedro também, né? Sou apaixonada. Eu me identifico com Pedro, gente. Eu adoro Pedro. E recentemente eu prego muito sobre a pesca também, né? E recentemente um rabino me disse que no começo, quando Jesus chama Pedro, ele fala, você é Shimon, né? Você Sim. é Simão. Se você é E Shimon significa barro no hebraico. Isso. Mas depois ele diz, você é Cefas. Pedra. E Cefas, na verdade, no hebraico significa uma medida de farinha. Uau. E por que uma medida de farinha? Porque antigamente, para que você pudesse ter o culto, né, os rabinos, eles entravam para ter o culto, precisava de uma medida de farinha para que o culto acontecesse. Então, Deus estava dizendo para Pedro, antes você era barro, eu precisava te moldar, mas agora você é farinha e sem você não tem como a minha palavra não continuar sendo transmitida. Porque para acontecer o culto precisa de uma medida de farinha. Para acontecer um culto precisava de Cefas, precisava de Pedro. Meu Deus, é verdade. Isso é muito fantástico, né? E antes você era barro, precisava ser moldado. E agora o Senhor diz que você é uma medida de farinha. Agora é uma medida de farinha, onde muitos são alimentados através da palavra de Deus. Exatamente. E sabe o que é lindo? Em 2015, eu gravei meu primeiro CD. Deus fez isso na minha vida também, mas também só foi esse. O nome dele é Tempo de Cura. Nesse CD eu gravei 4 canções e contei meu testemunho da cura da garganta. Que pra mim era impossível voltar a falar, quem dirá cantar. Quem dirá voltar a cantar. Então Deus, ele mudou totalmente o meu ministério. Ele tirou eu vou te tirar aquilo que você ama, que era cantar. Vou te chamar pra pregação, mas ainda vou te dar a oportunidade de você realizar um sonho. Que o meu sonho lá da infância, dos 9, 10 anos de idade. A menina que foi batizada com o Espírito Santo, que tinha o desejo de cantar, tinha um sonho de ser cantora.
Deus cumpriu na minha vida em 2015. Gravei aquele CD. E foi com esse CD que eu fiquei conhecida, né? O Tempo de Cura tocou muito nas rádios. Missão de Adorador tocou muito nas rádios. Então, muita gente me conhecia como a cantora Sara. E depois eu fiquei conhecida como a missionária Sara. Deus mudou o meu ministério em 2019. 2018 para 2019, a cantora Sara ficou para trás e nasceu a missionária Sara. Foi em 2018 para 2019. Deus permitiu muita situação acontecer até ali. Muita coisa mesmo. Era um barro que ainda estava na mão de Deus. Precisava ser moldado de todas as formas. Deus não me queria religiosa. Eu transformei você, te dei cura, te dei providência, mas não para você ser religiosa e julgadora, mas para você ser amável. Exatamente. Para você ser amável e abraçar como Cristo abraça. Não julgar, mas é aquela que seja compassiva, aquela que leva o evangelho da paz, o evangelho da transformação, não o evangelho de julgar. Mas para isso eu precisei ser moldada. Deus me quebrou. Deus permitiu uma situação na minha vida em 2017. Deus me quebrou, Deus me moeu. Eu fui moída pelo Senhor, porque eu era muito orgulhosa. Depois de tudo isso, eu me tornei orgulhosa. Eu era aquela pessoa assim, que se alguém caísse em adultério perto de mim, eu era a primeira a levantar a mão. A soberba, né? A soberba procede à queda, né? Isso. Eu era a primeira a levantar a mão e acusar. Se Deus me desse uma revelação que tinha alguém em pecado ali, era comigo mesmo. Eu falava mesmo. E Deus me ensinou que não é dessa forma. Deus me quebrou. Deus me moeu. No ano de 2017, 2018, foi um ano muito difícil para mim. Deus me jogou no chão, na sarjeta. Pá! Te quebro todinha e te faço de novo. E ali, Deus me levantou numa oração que eu fiz mais uma vez. Uma oração onde eu rasguei a minha alma. E eu abri mão de muita coisa. Eu abri mão de pecados. Eu abri mão de pecados de estimação. De verdade. Pecado de estimação que eu tinha que ninguém sabia. E eu rasguei a minha alma. Sabe por quê? Porque Deus está cansado de orações bonitas. Soberano Deus eterno, Pai. Ó, Deus santo, poderoso. Deus está cansado de oração bonita. Deus quer oração sincera. Exatamente. Oração de coração rasgado. Deus, eu pequei. Deus, eu adulterei. Deus, eu menti. Deus, eu enganei. Deus, eu fiz isso. Deus, eu fiz aquilo. Me perdoa. Dá nome aos teus pecados. E eu fiz essa oração em 2018. Eu abri mão de todo o meu pecado de estimação. Deus, eu sou soberba. Deus, eu sou isso. Deus, eu sou aquilo. E eu comecei a falar de pecados que eu trouxe da minha infância, da minha adolescência, até mesmo de masturbação. Tudo isso. E eu fui rasgando. Oh, meu Deus! Eu tô falando sério. De pornografias. Rasgar a alma. Aí ali morreu a cantora Sara. E nasceu a missionária Gerês. Em 2018. Através de uma oração sincera, rasgada. E eu falei, Deus, eu nunca mais quero cometer esse tipo de pecado. Senhor, eu nunca mais eu quero fazer isso. Senhor, eu nunca mais eu quero ter esse tipo de queda. Eu me converta. Porque se eu não me converter, eu vou continuar praticando esse tipo de coisa. Eu vou continuar caindo. Porque eu sou uma convencida dentro da igreja, eu quero ser convertida. Porque não adianta nada o Senhor ter me curado, não adianta nada eu viver o Deus da providência se eu não sou convertida. Eu quero ser convertida. Em todas as áreas da minha vida. Me converta, Senhor. E eu fiz... Por isso que eu falo que Deus me jogou no lixo, no chão. Deus permitiu vergonha na minha vida. E dentro do meu quarto. E eu estava como uma missionária, porque a palavra do Senhor diz assim, confessai os vossos pecados. Confessa. Porque muita gente fala disso, mas esquece que lá em Tiago ele fala, confessa o teu pecado. E eu estava com uma missionária e eu falei assim, eu quero confessar hoje. Eu quero ser diferente. Eu quero ser a Sara que encontrou Jesus. E esse testemunho eu nunca contei em lugar nenhum. Eu estou contando aqui pela primeira vez. Amém. Glória a Deus. Pela primeira vez. Para que isso te levante também. Talvez você também é um cantor, um pregador, um missionário. Alguém que está em cima de um altar. Alguém que Deus está levantando. Talvez você tenha alguns pecadinhos aí de estimação. Que ainda não foram convertidos na sua vida. E precisa ser convertido. Você precisa converter todas as áreas da sua vida se você quiser viver uma santidade plena com Deus.
Porque a palavra do Senhor diz assim, viver em santidade. Como que eu vou viver em santidade se tem áreas da minha vida que eu não me converti? Então, eu passei por esse processo em 2018. Me arrebentei. Mas nasceu a Sara Gerês. E é por isso que hoje ninguém me chama de cantora. Hoje eu sou conhecido por aquilo que eu não queria ser chamada. De missionária. E eu aceitei o meu chamado. Em 2018, eu fui ungida missionária pelo meu próprio pai. Meu padrasto chegou em casa e ele falou assim... Deus me trouxe aqui, Sara. Eu sei que você é da Assembleia da Madureira. Eu sei. Mas eu sou bispo, eu sou pastor, presidente do ministério tal. E Deus falou comigo que eu preciso derramar óleo na tua cabeça. Porque a partir de hoje, tu és missionária. Uau. Foi assim... um divisor de águas na minha vida naquele dia. Ele derramou azeite na minha cabeça. E eu chorei como ninguém. Era como, de fato, eu sentisse aquela capa cair sobre o meu corpo. O legado da minha mãe. Levanta. E vai viver a obra do Senhor. E de 2018 para cá, eu tenho vivido o sobrenatural de Deus, Nayara. O sobrenatural, viajando esse Brasil inteiro. Em 2018, Deus me deu um campo missionário. Ganhamos muitas almas para Jesus em Cerro Azul, São Sebastião, Doutor Ulisses. O que Deus fez naquele lugar foi algo extraordinário. Ajudando aqueles ministérios, indo em valados, indo em sítios. Missionária mesmo. Missionária, que é missionária não vive em hotel 5 estrelas. Tem muita gente que tem uma visão completamente diferente. Não, eu quero ser pregador para mim poder viver os hotéis 5 estrelas, viver os sapatos brilhosos e as ofertas gordas. Esse não é o verdadeiro missionário. O verdadeiro missionário, como está um amigo meu lá na ilha de Marajó, abriu mão de tudo para servir aquelas crianças e viver em Campos Brancos. Uau. O verdadeiro missionário é aquele que depende diariamente da providência de Deus. Que para ele não importa se dorme na rede, se dorme no chão. Para ele o que importa são almas sendo ganhadas para o reino. E o Senhor plantou isso dentro de mim, o amor pelas almas. Incondicional. Eu sou aquela que prego em grandes lugares, mas também sou aquela que prego dentro de uma sala para 4 pessoas. E com o mesmo amor, né? Com o mesmo amor, com a mesma eloquência, com a mesma intensidade. E quando eu vejo alguém começando a pregar, eu falo, isso, Jesus, levanta. Levanta. E indico também. Porque tem muita gente falando, essa aí não indico que não tem Bíblia. Essa daí não abre porta. Eles são tão arrogantes de Bíblia. Infelizmente, nós estamos vivendo essa era da arrogância. Pessoas que se acham, pessoas que têm uma sabedoria que Deus deu de uma forma, mas não têm compaixão por aquele que está começando. E o Senhor plantou essa alma missionária dentro do meu coração. Foi algo que nasceu, né? Que o Senhor colocou dentro de você, algo que você não queria, né? Algo que eu não queria, eu era resistente. Mas em 2018 para cá, a gente tem vivido assim o extraordinário. Viajado muito. Deus me levou para fora do Brasil. Fizemos obra missionária Uau. lá fora. Passamos 40 dias na Europa, ministrando em lugares assim onde chegavam, ai, que bom ter um missionário aqui. Vem fazer visita, porque lá não tem. Não tem eu estive numa cidade onde praticamente 80% era ateu. Meu Deus. Então as igrejas sofrendo, de portas fechadas. Eu fui numa igreja pequenininha, no sótão. Igrejas em sótão, igrejas que não tem placa do lado de fora porque não podem. Tem culto durante o dia porque senão são presos, levam altos tributos. Né? Então a religião evangélica ela é muito perseguida. Mesmo dentro da Europa, onde praticamente o cristianismo, há muitos anos atrás, foi vivenciado. E hoje, o catolicismo é muito alto, mas o ateísmo também é muito grande lá. E o Senhor me deu essa oportunidade de viver isso lá e fazer missão naquele lugar. Foi algo extraordinário que eu vivi. Nossa. E estamos aqui agora, em 2025, com mais um testemunho, que agora vem esse, e o testemunho do meu marido, né? Aquilo Sim. que é soberano na nossa vida. Isso que eu queria falar. Sobre o seu marido, né? Ele aceita, se converte ao Senhor, né? Depois de um testemunho, de um milagre da sua filha, né? Ele aceita o Senhor, Sim. vai à igreja, vocês se casam, ele desce as águas do batismo, e tá tudo lindo, e de repente o olheiro aparece. Foi. De repente, o Marcos, sabe que Deus ele não pega ninguém de surpresa, né? Não. Deus encheu meu marido quando que eu orei 7 anos para Jesus salvar meu marido. Mesmo estando naquela situação, ele ia para a igreja, tudo, mas ele ainda não tinha aquela entrega, né? E quando ele aceitou a Jesus, desceu as águas, assim, Jesus desceu na vida do Marcos. E Deus encheu ele de dom,
Ele é profeta do Senhor. Deus usa muito meu marido. E ele começou a ser usado por Deus. E ele ia para monte. E pensa num homem que Deus transformou. Só que em 2016 para 2017, o meu marido saiu da igreja. Ele desviou. Ele teve uma queda. E ele desviou. Ele saiu de um culto, houve uma situação e ele falou assim, nunca mais eu piso na igreja. E eu não quero mais saber de servir a Deus. Mas um dia eu volto. E ele voltou a fumar. Ele voltou a praticar o que ele praticava antes. Então ele falava para mim assim, amor, eu não vou proibir você de levar a obra, de levar a palavra, perdão. Eu não vou te proibir de ir para a igreja. Quem sou eu para assegurar o teu chamado? Mas eu não quero mais. E começou uma nova batalha na minha vida. 2018, 2019, 20, 21, 22, 23. Foi uma guerra muito grande na minha vida. Foram aí praticamente 6 anos, quase 7 anos, com o Marcos afastado de novo da presença do Senhor. E quantas das vezes, agora eu quero falar para você, mulher, que tem o marido afastado dos caminhos do Senhor. Eu ia sozinha, então aquele sonho de ter a família na igreja, que nós tínhamos agora, era eu, o Marco e as crianças na igreja, bonitinho, Deus realizou o meu sonho. E agora retrocedeu tudo de volta. Que daí o Marco sai da igreja, meus filhos saem também. Se o pai não vai na igreja, eu também não vou, mãe. Se o pai não quer Jesus, eu também não quero. E os meus filhos nasceram na igreja, foram apresentados na igreja, ia na escolinha da criança, fazia parte do juvenil, tudo. E quando meu marido saiu da igreja, meus filhos saíram junto. E meu marido voltou a fumar. E começou agora uma guerra dentro de casa. E eu agora como missionária, viajando o Brasil inteiro, com a agenda explodindo, Deus fazendo um mover na minha vida. E de repente meu marido cai. E aí o que faz? Aí comecei, sozinha para a igreja. Eu pregava que Jesus salva, cura e liberta e minha casa indo para o inferno. Jesus salva, cura e liberta e minha casa indo para o inferno. E muitas das vezes meu marido me levava para a igreja e fumando o cigarrão dele dentro do carro. E eu falava, Marcos, pelo amor de Deus, Marco, para que eu vou chegar na igreja cheirando cigarro, cabelo fedendo cigarro. O que vão pensar? Meu Deus, eu sou uma missionária fumante. Né? E eu ficava apavorada. E detalhe, sabe o que Deus falou para mim? Não fale que o teu marido está afastado da minha casa. Diga que ele é uma bênção. Eu falava, Senhor, eu vou mentir no teu altar. Como que eu vou falar que meu marido está na tua presença, Senhor? Se ele não quer saber, ele fica dentro do carro. Meu marido, ele me levava e ficava dentro do carro. Lá do outro lado da igreja, fumando. Às vezes ele deixava o carro escondidinho, ficava fumando. E eu lá, porque a minha casa é uma bênção. O meu marido é uma bênção. Meu marido é obreiro da casa de Deus. Nem da igreja eu queria pisar. E o meu pastor Gesiel, que é uma bênção na minha vida, que me pastoreia, que é o meu mentor, cuida da gente, cuida da minha casa. E ele começou a perceber que eu ia para a igreja sozinha. E o pastor Gesiel, ele assumiu a congregação em 2000, acho que logo quando entrou a pandemia, em 2019 para 2020. Ele assumiu a congregação onde eu congregava. E ele começou a perceber que eu ia sozinha para a igreja. Ele chegou em mim e falou assim, Sara, cadê teu marido? E eu contei o histórico do Marco, que o Marco tinha sofrido uma grande decepção dentro da igreja, a verdade foi essa. Ele sofreu uma grande decepção, ele olhou para o homem e por causa disso ele não quis mais estar na igreja. E eu contei para o pastor todo o histórico do Marco que tinha acontecido. Eu falei, pastor, aconteceu isso, isso, isso. Ele falou, mas eu vou mostrar para ele que eu sou diferente. Eu vou mostrar para ele que eu não sou como os outros pastores, eu sou diferente. E eu lembro que o Marco chegou para me buscar e o pastor Gisele falou assim, deixa que eu vou lá no carro e falar com ele. Falei, ai, pastor, que Deus vai na tua frente. Ele falou, você fica aqui, eu vou lá. E o pastor Gisele, assim, foi uma bênção na minha vida. E ele foi lá e o Marco não queria descer do carro. Ele, não, Marco, vem aqui. Por mais pastores, assim. Vem aqui, vamos tomar um café comigo? E lá na igreja, naquele dia, teve reunião, então tinha o cafezinho, o lanchinho. Vamos tomar um café comigo? E o Marcos desceu do carro naquele dia. Foi tomar café com o pastor Gisele e tomaram café, comeram. Só sei que a gente saiu quase 2 horas da manhã da igreja aquele dia. E o Marcos voltou com uma nova visão. Ele, nossa, pastor é diferente. Nossa, eu me identifiquei com esse pastor. Mas ele tinha aquela resistência do que tinha acontecido um tempo atrás. Aí foi. Aí foi indo. E Deus começou a falar que Deus ia restaurar minha casa, ia levantar minha casa, ia levantar o Marcos. E o pastor Gisele, Marcos, tu és o meu obreiro. Marco, você é meu obreiro e você vai estar sentado no púlpito do meu lado. E o meu marido só balançava a cabeça. Aí o meu pastor começou a fazer uma campanha para o Marco largar do cigarro.
Marcos, eu vou fazer uma campanha de 30 dias orando por você toda madrugada. E ele gravava áudio. Não, gravava não. Ele ligava pro Marcos todos os dias, 3 horas da manhã, pra orar, pra Deus libertar o meu marido do cigarro. Todos os dias. E foi indo. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, Deus deu basta. Em 2023, eu já estava vivendo o ápice, assim, Deus, eu não aguento mais. Sozinha, sendo missionária, pregando de um lado para o outro, meu marido fumando, meus filhos estavam todos no narguilé. Meu filho botou um narguilé gigante dentro da minha casa. E eu falei, Deus, tem misericórdia. Senhor, vai ser minha última vez que eu vou pregar. Eu fiz assim, ó. Vai ser minha última vez, Senhor. Entrei dentro do quarto, lá vai, a ousada. Achando que manda o barro, achando que manda no oleiro. Vai ser minha última vez, Senhor, que eu vou pregar. E eu só volto pro púlpito a hora que o Senhor salvar a minha casa. Porque não adianta nada eu ganhar um mundo e perder a minha família. Eu não quero chegar no céu, Senhor, daqui usar as almas que eu ganhei para ti, a minha família lá no inferno gritando. Eu não quero, Senhor. Então hoje é a minha última vez. E eu, bem ousada, falei isso. E entrei no quarto e fui orar. E quando eu dobrei o meu joelho chorando, porque eu falei isso chorando, porque isso aqui se tornou o amor da minha vida. A palavra do Senhor se tornou a minha fonte de vida, o meu respirar. Né? Não o chamado, eu digo, a minha vida com Deus hoje é a minha fonte de vida. Eu não sei fazer outra coisa, a não sei estar na presença do Senhor. E quando eu dobrei meu joelho chorando, e o Senhor falou para mim assim, filha, você lembra do propósito que tu fez comigo lá naquele quarto? Que enquanto você viver, enquanto você tiver vida e voz, você gritaria aos 4 cantos que eu não mudei? E eu chorando, falei, lembro, Senhor, tu não fez esse propósito com o homem, você fez isso comigo. Nossa. Sara, desde quando eu chamei uma casa perfeita? Eu não escolhi casa perfeita. Eu escolhi os imperfeitos para aperfeiçoar a minha glória, a minha graça sobre a sua vida. A morte só não entrou na tua casa porque você está na torre de vigília. Você tem ideia de quantos livramentos tenho dado na vida do teu filho enquanto você está na minha casa? Enquanto você faz a minha obra, eu cuido da tua casa. Enquanto você cuida dos meus, eu cuido dos teus. Continua, porque eu vou entrar. E eu levantei, fui para aquele congresso. E quando eu cheguei no congresso, Deus usou um vaso naquele lugar. Olhou para mim e falou assim, Sara, Deus manda te dizer que grande será o processo que você e a tua casa vai viver. Não grita, não chora, não me questiona e não me peça misericórdia. Eu só respirei e falei, Deus, só não pego meus filhos, né? Só não pego meus filhos, né? Mas eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. E o Marco estava irredutível. Ele não queria saber da presença do Senhor. Ele não queria saber. Ele só falava que um dia ele voltava. O irmão me entregou essa palavra no sábado, quando foi na sexta-feira. Meu marido tinha 46 anos na época. Nunca tinha ficado doente. Um homem extremamente forte. Trabalhava, jogava bola, lutava Muay Thai. Extremamente ativo, nunca teve nada. Ele chegou, naquela semana, ele falou para mim assim, nossa, eu tô com uma dor no meu braço. Tô com uma dor no meu braço, acho que eu dormi por cima do braço. Quer saber? Eu vou pra loja hoje, quando eu sair da loja, eu vou fazer uma massagem, que eu acho que deve ser da coluna. Era na sexta-feira, do dia 28 de abril de 2023. Ele almoçou em casa comigo, tava tudo bem. E quando foi 4 horas da tarde, e detalhe, Deus tinha me pedido um jejum de 21 dias. Tava eu e uma amiga minha em jejum. E naquele dia, era o último dia do jejum. E o nome dela é Carla. A Carla falou pra mim assim, Sarinha, quando for umas 4 horas, chego aí pra gente orar e comer um bolo de maçã. Porque hoje nós vamos entregar esse propósito. Falei, glória. E eu fiz um bolo de maçã, que não ia fermento, não ia ovo, não ia nada, né? Bolo feito, né? Aquele que é horroroso, mas tudo bem. Dava pra dar comer. E a gente ali... Porque, vamos ver o parente? Gente, comida fit não é ruim demais. Enfim... Por isso que crente gosta de comer, né? Vamos lá. Enfim, voltando pra cá. E quando a gente dobrou o joelho para nós entregar aquele jejum, meu telefone toca. O Marco me mandou uma mensagem. Amor, chama uma ambulância, eu tô passando mal. E eu levei um susto. Eu falei, Carla, o Marco nunca falou isso em 22 anos de casado. Catei o carro e fui na loja. E quando eu cheguei na loja, o Marco não tava. Aí eu liguei pra ele e ele me atendeu, né? Ele me atendeu. Ele falou assim, amor, vem aqui pro Nossa Saúde, a Ju tá me trazendo pra cá. Eu falei, mas você tá bem? Não, tá tudo bem. Está tudo bem? Ah, Carla, me leva pra casa. Eu vou pegar uma blusa e vou pegar meus documentos e vamos pro hospital. E nesse intervalo deu 15 minutos. E quando eu cheguei no hospital do Nossa Saúde, ali nas Mercês, tava um alvoroço na porta daquele hospital. A chefe dele já falou assim,
corre lá pra dentro agora. Só falei, mas o Marcos não tá bem, só corre. E quando eu entrei, a médica falou assim, você é o quê do Marcos? Eu falei, eu sou esposa, vem comigo agora. E quando ela me pegou pela mão, que eu passei na sala, eu vi meu marido levando choque pra ser reanimado. Meu Deus. Daí ela olhou pra mim, ela falou assim, olha, o Marcos faz 15 minutos que ele sofreu um infarto fulminante, ele tá com uma PCR de 15 minutos. A gente vai fazer de tudo pra trazer ele de volta. Mas a gente tem um pouco de conhecimento, a minha família geresa, a maioria dos meus primos é tudo médico, enfermeiro. 3 minutos, 5 minutos sem oxigênio já é o suficiente para você ter sequelas irreversíveis. Aí eu comecei a entrar agora numa guerra, numa batalha contra a vida e a morte, porque eu senti o espírito de morte ali dentro, muito forte naquele lugar. E eu chamei a Carla, falei, Carla, vamos entrar em guerra. E naquele momento eu comecei a orar, Senhor, envia os teus anjos e repreenda o espírito de morte, porque eu não aceito perder a alma do meu marido para o inferno. Eu não aceito, Senhor, essa não é a promessa que o Senhor me fez. E eu lembrei do que Deus havia falado, do processo. Aí a médica veio, 30 minutos e ele não voltou. 35 minutos e ele não voltou. E quando bateu 38 minutos, a médica veio e falou assim, Sara, 38 minutos, o Marcos acabou de voltar, o coração tá batendo, mas o que eu tenho aqui é um corpo. Ele vai ser transferido para o Cruz Vermelha, mas eu sinto muito. Eu falei, tudo bem, eu tenho um Deus. E a gente foi para o Cruz Vermelha, o Marcos foi levado direto para o centro cirúrgico, e ali ficamos horas esperando ele sair daquele lugar. Quando foi 11 horas da noite, o médico me chama. Senhora Sara, falei assim, eu tô abrindo a UTI para você ver teu marido. Eu falei, Marco, tá bem? Ele falou, vem aqui comigo, a gente vai conversar. E quando eu cheguei, que eu vi o Marcos todo entubado, cheio de aparelho, apitando 200, 190, 180, eu já vi que era arritmia cardíaca. E o médico falou para mim assim, Sara, ele sofreu um infarto fulminante na artéria principal. Eu não conheço ninguém que sobreviveu com um infarto desse. Metade do coração do teu marido morreu, ele só tá com a outra metade batendo. Teu marido tem horas de vida. E eu falei pro doutor assim, doutor, eu tenho um Deus que é soberano e é o dono da vida e da morte. Daí ele falou pra mim assim, deixa teu celular ligado, eu vou te ligar pra você vir buscar o corpo do teu marido. E eu falei assim, doutor, eu vou vir buscar o corpo do Marco, mas andando e falando. E daquele médico, ele olhou pra mim e falou assim, moça, 38 minutos sem oxigênio no cérebro, se o teu marido sobreviver, ele vai vegetar. Ele não vai andar, ele não vai falar, você vai ter que tomar UTI móvel na tua casa. Eu sinto muito. Se ele sair... E outro, detalhe, eu vou dar 48 horas de vida se ele não morrer, porque ele vai morrer ainda hoje. Ele tem horas de vida, mas 48 horas para mim poder decretar até mesmo a morte cefálica dele. O médico atribulado. Eu desci, junto com a missionária Luciane, chamei pastor, meu pastor subiu, orou, fez uma oração poderosa, e todo mundo chorando, entra a família, entra todo mundo, vai despedir do Marcos. E o Marcos não morreu naquela sexta-feira, passou sábado, passou domingo, segunda-feira eu voltei, 4 dias. O médico falou assim, olha, hoje o rim dele tá entrando em falência, hoje os órgãos dele tá entrando em falência, eu sinto muito, de hoje ele não passa. Eu falei, não, doutor, eu tenho um Deus. 10 dias de hoje ele não passa, o teu marido tá com uma bactéria muito resistente, ele vai começar a ser isolado. Eu sinto muito, eu falei, não, eu tenho um Deus. E começou uma guerra contra a vida e a morte, muita oração. Essa Curitiba inteira, em regiões e cidade, o que Deus fez através da vida do Marcos foi algo assim extraordinário. Muita gente falou assim, Deus vai te colocar na casa do luto, Sara, Deus vai levar o teu marido. E eu falava, não, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Não é essa promessa que Deus me deu. E eu entrei dentro da minha casa e eu fiz uma oração de entrega, mais uma vez. Aquela oração que ninguém quer fazer. E eu entreguei a vida do meu esposo. Estava já com 15 dias que ele estava entubado. Na mesma, nada melhorava. E eu falei assim, Deus, o Marco é teu. E eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai fazer algo extraordinário. Eu não aceito ser viúva como a minha mãe ficou. Os meus filhos não vão ter padrasto, meus filhos vão ter pai. E eu fiz uma oração de quebrando toda a maldição. Não sei se você crê nisso, mas eu vivi isso. Eu falei, Senhor, eu não aceito ser viúva. Eu não aceito que meus filhos cresçam sem pai. Os meus filhos são 2 adolescentes que precisam muito do pai. Senhor, eu não aceito. Entra lá e traz vida. E a Curitiba inteira orando, todas as igrejas orando. Deus uniu todas as religiões para orar em prol da vida do Marcos. O que Deus fez foi algo sobrenatural. Pessoas de outras religiões me procuravam. Nossa.
dizendo, eu estou orando pela vida do Marcos. Nós estamos fazendo novena pela vida do Marcos. Eu falei, eu creio. Podem orar, podem rezar, podem fazer o que eu sei que Deus vai me responder. Deus uniu todas as religiões. Eu recebia feedback de gente de fora do Brasil, gente do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, orando pela vida do meu marido. Foi algo assim surreal o que Deus fez. E detalhe, eu entrava lá no hospital, eu filmava o meu marido entubado, eu filmava ele e falava, o Marco tá bem. E às vezes o médico tinha acabado de sair e falar, hoje ele morre. E eu filmava rindo. Hoje o Marco tá melhor. Hoje houve uma melhora. E houve nada, houve uma piora. E detalhe, eu não deixei de estar no culto. Eu só não conseguia pregar. Mas toda quarta-feira eu estava lá na minha igreja orando, intercedendo, e tendo a certeza do milagre. Com 24 dias, o Marcos foi feito uma tráqueo nele. Com 24 dias, o meu marido acordou do coma. Nossa. E quando o Marcos acordou do coma, que ele retomou a consciência, eu lembro que eu cheguei e o médico falou para mim assim, chega devagar que ele acordou. Hoje ele está bem lúcido, ele está acordado. E quando eu cheguei, assim, o olhinho dele já correu. E olhou pra mim. E eu falei pro meu marido assim, amor, você sabe quem sou eu? E o medo de falar, não sei, não te conheço, não sei falar, né? Ele balançou a cabeça e ele falou assim, tu é minha mulher. Eu moro na rua tal, eu trabalho na loja tal, meu CPF é esse, eu tenho 2 filhos, e eu comecei a chorar. E quando eu comecei a chorar, comecei a falar em língua, e ele sem entender nada. E ele olhou para mim e falou assim, amor, eu tava viajando, eu tava na praia, eu tava dentro de um barco muito bravio, eu via estrela, eu via céu, e eu ouvia muita oração. Aleluia. E eu comecei a chorar, porque de fato ele estava na mão do Todo-Poderoso. E detalhe, a UTI, os capelãos só entravam até 7 horas da noite. Depois não entrava mais ninguém. E ele ouvia orações contínuas. Me lembra muito quando Pedro estava preso em Atos capítulo 12 e a igreja estava em contínua oração. A igreja foi buscar o anjo, né? Para que o anjo entrasse até Pedro. E não foi diferente, porque a igreja estava em contínua oração. E, para encurtar, Deus fez um grande milagre na vida do Marcos. O Marcos foi para o quarto com 30 dias após a UTI. Ainda com tráqueo, com sonda, e a gente orando e crendo no milagre, eu falava, Deus, eu vou tirar o Marcos aqui andando e falando. E para a glória de Deus, com 36 dias, a médica deu alta, tirou a tráqueo, tirou a sonda, e eu trouxe o Marcos para casa, andando e falando. E antes da alta dele, todos os médicos desceram da UTI, vieram tirar foto com ele, então a gente tem foto com os médicos, com a equipe de enfermagem, que vieram tirar foto, as fisioterapeutas vieram tirar foto, e o médico olhou para mim e falou assim, o Marcos é o maior milagre do Cruz Vermelha. Uau. Nós da medicina não temos explicação para o que aconteceu com o Marcos. Eles me deram um laudo para a gente procurar um cardiologista para poder vasculhar, procurar a causa, o porquê que ele infartou com uma pressão 12/8, normal, e como que ele teve um infarto fulminante, ele não morreu, e como que ele não teve sequela nenhuma. Dentro de uma ecocardiograma, o Marcos só tem 47% do coração, mas ele anda, ele corre, Deus toma... e detalhe, tá? Pra gente encerrar esse testemunho da parte dele, quando ele acordou do coma, ele nem se lembrava que ele fumava. Deus libertou a vida do Marcos. Nossa. Ele foi liberto, restaurado. Jesus renovou ele com o Espírito Santo, enquanto nós estávamos orando no quarto com o meu pastor. Deus encheu meu marido com os dons que estavam adormecidos. Ele foi tomado em profecia dentro daquele quarto de hospital. Enfermeiros que estavam afastados dos caminhos do Senhor voltou para Jesus. E ele foi para casa cheio do Espírito Santo. 15 dias eu estava com uma amiga, Ligiane, lá em casa. O Marcos marchando no poder de Deus na sala com ela, tomado pela glória de Deus. E hoje ele é o meu companheiro de obra. Hoje, ele que vai comigo para todas as agendas aonde a gente vai. Algumas viagens ele não pode porque ele ainda trabalha. Mas hoje, o meu esposo é o meu intercessor. Quando ele não pode ir comigo, eu falo, amor, tô indo pregar. Ele dobra o joelho e fala, Tom, já tô com o joelho dobrado, já estou orando por você. E Deus vai te usar poderosamente. Hoje o meu marido é a minha ferramenta de oração dentro da minha casa. E o Senhor cumpriu aquilo que Ele te prometeu lá no começo. Porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, né? Deus é maravilhoso. Isso é fantástico, meu Deus. Assim, eu me lembro da primeira vez que eu ouvi esse testemunho, eu estava na igreja ouvindo você pregar.
E enquanto você falava, a minha cabeça formiga, porque se vocês pudessem sentir a presença de Deus que está nesse ambiente. Gente, não tenho palavras para a presença de Deus e para a autoridade que você tem, missionária Sara. Enquanto você fala, eu sinto essa autoridade. Enquanto você contava o seu testemunho, eu até olhei para o ar-condicionado que eu pensei, o Jackson novamente colocou aquilo ali no 19. Mas quando eu olhei, estava no 23, eu disse, é a glória do Senhor que está sobre este lugar. Meu Deus, aleluia. E você já pode imaginar o porquê o nome desse livro se chama Geradas no Altar. O preço do chamado. Porque é um testemunho ambulante, né? É aquela frase, se necessário pregue, se não viva. Viva. E você prega vivendo. Isso. É o que eu sempre falo. Falo, Senhor, hoje, né? A Sara Gerês, uma nova Sara de 2018 pra cá. Porque Deus me desconstruiu, como eu falei. Eu falo, Senhor, hoje eu quero viver tudo que eu falar e cantar. Aleluia. Porque às vezes a gente canta da boca para fora, mas nós não vivemos o que cantamos. Então hoje eu quero viver. E eu falo, Senhor, permita-me viver as palavras que eu pregar. Porque eu quero ser uma Bíblia ambulante. Se eu não tiver a oportunidade de abrir a palavra, que eu seja a Bíblia que o mundo precisa ler. Mas não só uma vida em cima do púlpito, mas ser aonde eu passar. Sim. Na rua da minha casa, dentro de um ônibus, no mercado. A minha filha brinca, porque às vezes a gente vai numa loja de roupa e ela fala, mãe, nunca é comprar uma roupa com a senhora. Porque eu tô dentro de uma loja, daqui a pouco Deus me toma, tô eu orando pela moça, dona da loja, mercado, então a minha filha não gosta nem de ir no mercado comigo. Porque eu ali com o meu carrinho, daqui a pouco o Espírito Santo fala assim, vá no corredor tal. Ela, lá vai minha mãe, se eu não estivesse aqui, ela é adolescente, ela tem 16 anos, e ela fala isso, ela verbaliza, nunca é, mãe, fazer uma compra, nunca é comprar uma roupa contigo. Que lindo, né? Na rua, então, se eu tô saindo com ela na rua, ela fala, mãe, a gente só vai comprar um creme pro cabelo, pelo amor de Deus. Não, filho, eu tô tranquila. Daqui a pouco eu já encontro alguém, Deus já me usa no meio da rua, porque eu falo, Senhor, eu quero viver hoje o que eu prego, eu quero exalar esse Cristo que vive em mim. A verdadeira libertação e a verdadeira conversão em Cristo Jesus. Amém. Olhando aqui, o seu livro tem uma frase que você deixa, né? A cura não é esquecer o que te machucou, mas é não permitir que isso continue controlando a sua vida. E é o que você falou aqui, né? Isso. Você resolveu, você escolheu, né? Não viver o seu passado. Você fez uma quebra de maldição e isso é muito importante. Sim. Porque a Bíblia diz que a iniquidade, né? O Senhor visita até a 3ª, 4ª geração. Sim. Mas você disse, acabou em mim, os meus filhos não vão viver isso. Eu quebrei em mim. Eu gosto muito de 2 palavras na Bíblia que eu amo ministrar, que é sobre Lia e sobre a escrava de Naamã. Porque são 2 personagens que decidiram viver em meio ao caos, em meio à desilusão. Lia, vamos para Lia, sem amor, sem família, vendida, enganada pelo pai, não amada por Jacó e invejada pela sua irmã. E ela, dentro de um caos, gerando para ter o amor de um homem, quando ela decidiu gerar para Deus, quando ela decidiu ter um relacionamento com Deus, então ali ela abriu mão e disse, agora chega, dessa vez eu vou gerar para louvor. E vem Judá. E em todo o tempo a gente vê, Deus viu que Lia era desprezada. Deus ouviu o pedido de Lia. Deus vê. É uma mulher que desenvolve um relacionamento com Deus no meio da dor. E a escrava de Naamã é uma menina que abriu mão da sua dor, porque ela, de livre, virou escrava. Saiu da sua pátria para morar dentro da casa daquele que causou os problemas, daquele que trancou ela. Mas através da vida dela, Naamã foi curado. Naamã conheceu o Senhor. Por quê? É essa referência que eu trago na minha fala nesse livro. Eu decidi ser livre. E quando nós decidimos ser livre, nós libertamos quem está do nosso lado. Nós somos uma fonte de águas vivas que jorra dentro de nós para molhar quem está seco do nosso lado. E eu decidi ser essa fonte. Amém.
Esse livro ele é escrito por sete mulheres, né? Isso, são 7 meninas. Esse livro é maravilhoso porque Deus deu um projeto para minha amiga chamada Bruna Asserman, que é a menina que Deus deu o projeto para ela. Em todo o tempo, Deus falava para mim assim, Sara, você vai escrever um livro. Sara, você vai escrever um livro. E a gente vai, como que vai ser isso? Como que eu vou escrever? Né? Eu tinha já um pouco da minha história escrita no meu computador, mas Deus começou a falar muito que eu tinha que eternizar num papel a minha história. Eu falei, será que eu vou escrever um livro sozinha? E quando foi o ano passado, em dia 22 de março do ano passado, meu telefone tocou, era a Bruna. E a Bruna falou assim, amiga, Deus me deu um projeto. E a Bruna ia escrever o livro dela sozinha. Só que Deus deu um projeto para ela. Não, você não vai escrever teu livro sozinha, você vai repartir esse bolo. Nossa. E Deus deu uma palavra para ela das 5 filhas de Zelofehade. As 5 irmãs que vão para a porta da tenda orar, clamar a Deus e a Moisés por direito de uma herança. Que o pai dela morreu no deserto. Sim. E por causa daquelas meninas, Deus mudou o decreto. Por causa delas. E ela falou assim, amiga, Deus me deu um projeto. E eu quero liberar sobre a tua vida. Marque na sua agenda o dia de hoje. E daqui 1 ano você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você quer escrever um livro comigo? Eu falei, amiga de Deus, porque Deus está falando que eu vou escrever. Ela falou, então tá bom, porque Deus colocou 7 mulheres no meu coração. E daí ela foi ligando para cada uma delas. E esse livro, Geradas no Altar, não é porque a gente nasceu na igreja, porque muitas delas não conheciam Jesus, foram conhecer ao longo da caminhada. Mas o altar nos trouxe para perto da presença do Senhor. Foi no altar que nós geramos os nossos testemunhos. Foi no altar que nós geramos as nossas libertações. E hoje é o altar que nos mantém de pé. Então é por isso que é Geradas no Altar. Então aqui nesse livro tem a minha história, bem resumida, não é igual na íntegra que eu contei aqui, é bem resumido mesmo, eu coloquei os pontos mais importantes, mas eu enfatizei mais a minha cura, por isso que a minha frase é Sara gerada para curar, e o passado, ele não me machuca, ele não me prende, né? Eu me tornei livre. Eu deixei essa frase aí bem escrita. Mas nesse livro, O Preço do Chamado, tem muita história. A história da Bruna. O mesmo pastor que gritou lá na biqueira, que é o pastor Adriano, o pastor Carlos foi o que encontrou a Bruna quando ela estava com os bolsos cheios de droga e queria tomar o suicídio na vida dela. Meu Deus. Uma coisa ligando a outra. Uma coisa foi ligada a outra e a gente nem se conhecia. E hoje a Bruna, ela contou o testemunho dela de restauração, de libertação. Deus arrancou ela do lixo. E hoje é uma grande pregadora, conferencista, uma baita de uma mulher de Deus. Tem a história da Maria. A Maria, ela teve overdose ainda criança, veio do lixo. Uma família totalmente difícil, e o Senhor restaurou a vida dela. Hoje ela é pastora, hoje a família dela é empresária, e Deus mudou a história dela. A Zilnete, então, nem se fala, eu gosto muito da Zilnete, né? Porque a Zilnete, ela viveu assim, um casamento muito conturbado, traições, e aonde ela acaba se divorciando, ela assina o divórcio, ela vai embora. E quando ela vai para outra cidade, Deus usa um vaso, chama ela de Jonas e manda ela voltar para Curitiba e casar com ele de novo. Perdoa, casa com ele de novo, porque eu vou restaurar a sua família. E ela ali lutando igual o siri dentro da lata. E ela volta para Curitiba, namora, noiva e casa com o mesmo homem, o pai dos filhos dela. E Jesus restaurou esse casamento e hoje ele é um baita de um obreiro da casa de Deus. E ela é dirigente de ciclo de oração, uma baita pregadora. Amém. Nossa. Gente, eu ganhei esse livro aqui, né? Vocês precisam comprar. Você não tem. Até quando eu coloquei lá no Instagram que você ia ser uma das nossas convidadas, uma moça colocou assim: eu já quero esse livro. É maravilhoso. Que aonde as pessoas encontram esse livro? Infelizmente, somente conosco, né? A gente tá sempre espalhada aí, pregando para tudo qualquer lado. Ou entra lá no @Gerada no Altar no Instagram, entre em contato no nosso direct e a gente envia diretamente para você. Amém. Mas vocês vão estar com um projeto, né? Um encontro aqui agora em maio, né? Dia 1º de maio. Isso. Geradas no Altar é além de livro. Né? Quando Deus deu um projeto para a Bruna, não era simplesmente escrever a nossa história no livro, não. Geradas no Altar é um ministério. Então, Deus nos uniu 6 mulheres pregadoras do Evangelho com histórias diferentes, mulheres de superação, onde a gente leva conferência e também encontros e escolas bíblicas femininas,
com um trabalho de paternidade, restauração, resgate de identidade, libertação e restauração. E a gente vai ter o nosso primeiro encontro, dia 1º de maio, vai acontecer o primeiro encontro do Geradas no Altar. A gente já teve em outras cidades, mas o Senhor falou, tem que fazer aqui. E a gente vai fazer em Almirante Tamandaré, na Chácara Evíssima. Vai ser somente um dia, o dia do feriado, do dia 1º do Dia do Trabalhador, a partir da 1h30 da tarde até aí 7, 8 horas da noite. Vai ser um dia voltado para libertação, restauração, cura de alma, cura de trauma. Nós vamos ministrar sobre a sua vida. Nós 6 vamos ministrar sobre a vida de vocês, junto com uma convidada especial, que é a pastora Sara Pavese, de Joinville, Santa Catarina. Amém. Olha, eu não sei você, mas eu certamente irei. Glória. Eu preciso receber dessa porção. A Bíblia diz que Moisés repartiu aquilo que estava sobre ele. Reparta sobre o que está sobre a sua vida. Então vamos repartir. Glória. Em nome de Jesus. Sara, pra gente caminhar pro final, que essa história é fantástica, dava pra ficar aqui o dia todo, né? Tem muita coisa ainda que não muita vou falar, coisa. gente. Mas eu gostaria que você deixasse uma palavra pra quem está nos ouvindo. Uma palavra, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, que eu tenho certeza que será de grande alívio e de grande direção para quem vai nos ouvir. Sim. Olha, independente da situação que você esteja vivendo, existe uma palavra que eu amo muito. Quando Davi, ele recebe a pior notícia da vida dele. Uma notícia de destruição e de morte. Quando Doeg desce na cidade de Nob e mata 85 sacerdotes. E um menino escapa chamado Abiatar, corre até os ouvidos de Davi. Davi está fugindo de Saul. E ele vai dizer, mataram toda a cidade, mataram os meus pais. Davi, eu estou fugindo, eu fui o único que escapei com vida. Salmos de número 52. Quando Davi escuta aquela palavra de dor, de morte, de afronta, ele vai bater no peito e ele vai dizer, mas eu sou como uma oliveira verde, plantado na casa de Deus. E eu confio nas misericórdias do Senhor eternamente. Davi demonstra o que foi plantado dentro do seu coração. Ele não estava em qualquer lugar, mas era na casa do Senhor que ele nasceu. Nasceu como assim, irmã Sara? Se ele era do campo, se ele era pastor de ovelha. Ele desenvolveu um relacionamento com Deus no meio das poucas ovelhas do seu pai, tocando a sua harpa, tendo um relacionamento com Deus e cantando e adorando ao Senhor. O que eu quero te dizer? Independente das más notícias que chegarem aos teus ouvidos, independente das percas que você esteja vivenciando, há uma promessa liberada sobre a sua vida, assim como houve na vida de Davi. Que promessa era essa? Reino, cadeira, tu ia ser rei, o segundo rei de Israel. Pode estar tudo acontecendo ao seu contrário, mas a palavra do Senhor é fiel para cumprir sobre a tua vida. Davi se levantou no meio da dor. E ele conseguiu levantar outras pessoas no meio da dor, no meio da sua perseguição. E por que ele disse oliveira verde? Porque para os judeus essa árvore ela é indestrutível, considerada como uma árvore indestrutível, que não tem um crescimento rápido. Ela demora 8 anos aprofundando as suas raízes. A gente não caiu aqui de paraquedas. A gente tem uma história. A gente tem uma raiz profunda, alicerçada, amarrada na rocha que é Cristo Jesus. Tem uma raiz profunda, porque quando vier as más notícias, você não vai cair. Demonstre o que está plantado dentro de você. Você é uma oliveira verdejante, você tem fruto. E esse teu fruto gera muita alimentação no meio da sua casa, porque através de você, vidas serão iluminadas através da palavra. Através de você, vidas serão levantadas através do seu testemunho, do seu posicionamento. Através de você, a sua família será transformada, porque através de Davi, a sua família foi levantada, ele cuidou da sua família. Então, através de você, Deus vai fazer coisas extraordinárias através da tua história. Amém. Amém. Missionária Sara, é uma alegria novamente receber você aqui. Que o Senhor continue te abençoando, guardando a sua casa, a sua vida, que por onde quer que você coloque a planta dos seus pés, lá a presença do Senhor seja palpável e o céu se torne baixinho. É o que eu desejo sobre a sua vida. Amém.
chegamos ao fim de mais um Feolicast. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero pedir que você venha seguir o nosso Instagram, Feolicast, que você venha se inscrever no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com mais gente, porque eu tenho certeza que esse testemunho vai impactar a sua e muitas vidas. Deus te abençoe e até a próxima.